E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Espiritualmente, o podcast mais espiritual dessa internet. E hoje nós estamos com um convidado especial. O nosso papo é um papo de fé, um papo de política. Hoje nós vamos falar sobre temas polêmicos, assuntos voltados à política, assuntos voltados ao cristianismo, com o meu amigo Lucas Pavanato. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, bater esse papo aí sobre política, sobre fé também, né? Porque eu sou um cristão e muito mais. Olha aí, então o negócio promete hoje. Aproveita você que está chegando aqui agora, vem aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal e aperta o sininho para você ser notificado para todo vídeo novo que a gente lançar aqui. Então, seja muito bem-vindo, Lucas Pavanato. Rapaz, prazer estar aqui com vocês. Espero poder divulgar um pouco as minhas ideias, comunicar com vocês aqui aquilo que eu penso e quem sabe contribuir também com o seu público, né? Acerca de política. A gente sabe que dentro do meio cristão existe uma carência acerca de conhecimento sobre política, sobre como aplicar o cristianismo na prática política, e eu acho que talvez eu possa agregar de alguma forma. Então veja bem, a gente está vivendo hoje um tempo em que tá difícil, né? Porque as pessoas elas têm esse pensamento de pode misturar política e religião, por exemplo. Como você vê isso na sua vida? Cara, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Eu acho que o cristão ele tem o dever de participar da política, ele tem o dever de atuar não só na política institucional, mas também na política social, ajudando pessoas e se envolvendo nas questões e nas mazelas sociais que a sociedade tem. Só que eu vejo um problema muito grave entre você envolver as instituições religiosas com o apoio de políticos em específico. Por quê? Porque eu acredito que todos podem ser salvos, a salvação é para todos. E quando você compromete uma instituição religiosa com algum político, você acaba necessariamente segmentando o público que você atinge. A pessoa que não gosta do político que você está ligado, ela acaba se afastando. Verdade. Então eu acho que a igreja ela tem que ter posicionamento político, ela tem que ter as próprias ideias e convicções, mas se alinhar abertamente do ponto de vista institucional com algumas figuras políticas, eu acho problemático e eu acho que acaba prejudicando a pregação do evangelho e o anúncio das boas novas de Jesus Cristo. A gente vê, inclusive, na Bíblia, né, episódios semelhantes, como, por exemplo, a história de Daniel. Daniel, ele enfrentou um grande desafio, né? Porque a partir do momento que ele começou a despertar o interesse naquela época, né, do maior poder do Egito, onde a gente tinha lá que era semelhante ao poder executivo hoje, que é um presidente, que começou a ver nele algo diferente e começou a querer dar para ele um cargo político, ele começou a ter essa dificuldade porque ele era um cara que ele procurava não se contaminar, mas ao mesmo tempo ele criou muitas inimizades, muita inveja. Então, assim, era um ambiente onde havia essa busca por poder e que todo o posicionamento de alguém que estava lá procurando fazer o correto acabava tomando uma represália. Exatamente. E provavelmente eu acho que isso que acontece hoje com você, né? A escolha dele foi não se comprometer com a figura do rei. A escolha dele foi não se contaminar, né? Ele manteve a independência dele e as convicções dele. Até quando ele faz as orações lá, que ele não podia orar, ele manteve a convicção, por mais que isso custasse para ele, talvez até a própria vida. E por isso Deus sustentou, Deus manteve ele. E eu acho que na política acontece a mesma coisa. A gente tem que manter as nossas convicções, os nossos princípios, por mais que isso limite o nosso crescimento, por mais que às vezes seja mais difícil. É mais fácil você colar no político popular no meio evangélico. Você cola nele, você apoia ele, você bate palma o tempo todo para tudo que ele faz, mesmo que esteja errado, e as pessoas vão te amar. Agora, você ter a coragem de manifestar os seus princípios e de confrontar quando estiver errado, é muito mais difícil. As pessoas vão deixar de gostar de você. Exige muito de quem tá tomando um posicionamento como esse. Hoje, por exemplo, qual é a sua maior dificuldade como político e cristão? Você tem essa dificuldade? Não tem? Como que é pra você isso? Eu acho que a maior dificuldade é na vida pessoal. Por quê? Porque nós estamos sempre buscando melhorar e buscando cada vez mais estar alinhados com o cristianismo. E a régua moral para quem se expõe politicamente e diz que é cristão é muito alta. Então, se as pessoas descobrirem que você pisou na bola em qualquer coisa, se elas descobrirem que você falou algo de errado, elas vão te crucificar. E o ataque sempre vai ser assim, olha lá, diz que é cristão.
diz que é crente. Então, o C.S. Lewis falou algo muito interessante sobre isso também, né? Ele diz que quando a gente conhece uma pessoa que a gente considera ruim e diz que é cristã, a gente deve tomar muito cuidado para julgar essa pessoa, porque a gente não sabe como essa pessoa era antes de conhecer o cristianismo. Verdade. E a santificação para algumas pessoas é mais rápido, mas para a maioria é um processo. É um processo de mortificação diária e de buscar cada dia mais estar alinhado com os princípios do evangelho. E você, às vezes, falhar em alguma coisa, que acontece muito com todos, não significa que você deixou de acreditar nos princípios, né? Principalmente politicamente. Um cara, ele pode, às vezes, nem ser cristão e representar os princípios do cristianismo. Isso não é impossível. A gente teve, por exemplo, um caso recente, que foi um caso da Flor de Lis. Sim. Como que você viu esse caso nessa realidade política? Então, o caso da Flor de Lis, eu acho que é muito complicado porque ela transformou uma ação social que era boa, que ela realizava, em uma forma de crescer financeiramente, politicamente. E isso gerou uma série de corrupções na vida dela, né? Mas você também não vê que a própria bandeira cristã virou um marketing político? Ah, demais. O camarada, ele usa o fato de ser pastor, usa o fato de ser líder religioso para ganhar prestígio político, para ganhar dinheiro. É muito claro isso. Por isso que eu, apesar de ser cristão, se um dia, sei lá, virei um pastor, eu pretendo nunca usar isso. Porque eu, como político, eu não tenho que ser pastor. Eu, como político, eu tenho que ser um bom representante do bem para a sociedade como um todo. Isso. E a minha fé vai influenciar, a minha cosmovisão vai influenciar. Mas eu não vou usar isso como ferramenta de ganhar voto, entendeu? É porque o seu cristianismo... Na verdade, o cristianismo, ele é um compromisso pessoal. Sim. Antes de coletivo. Exatamente. Né? Porque não adianta a gente querer demonstrar ser aquilo que a gente não é. É que nem o exemplo que a gente falou, Daniel. Daniel, ele recebeu um cargo político na época, mas ele não deixou os princípios dele. Ele não deixou os hábitos de oração. Ainda que naquela época houvesse tido represária, onde foi criado toda uma situação para prejudicá-lo, para que ele não pudesse assumir o cargo político dele, mas ele não deixou isso. Eu acho que, na verdade, é aquilo que eu estava pregando outro dia no culto. Eu falei assim, olha, aquilo que a gente é fora é uma consequência daquilo que a gente é dentro. Porque o texto de Mateus 6,6 diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te ouvirá e recompensará publicamente. Então, a nossa vida na intimidade, ela vai refletir no exterior, mas não é algo que a gente vai sair soltando confete, não é algo que a gente vai sair soltando fogos. Sou cristão, sou cristão. Exatamente. A gente tem que tomar cuidado com o excesso, porque todo excesso tem uma falta, não? Exatamente. E é interessante que o modelo antropológico para o cristão é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele não ficava o tempo todo se intitulando eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus, eu sou o Messias. Ele não ficava o tempo todo. As pessoas reconheciam isso nele. Isso. Era evidente, ele não precisava fazer marketing pessoal disso, né? Então, esse é um problema que eu acho. Eu acho que o cristianismo ele deve fluir da gente sem a gente precisar o tempo todo ficar falando. É óbvio que quando for necessário falar do evangelho, a gente tem que falar, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, né? Mas a gente não pode usar isso como uma ferramenta para ganhar outras coisas. O evangelho, ele não é um fim, não é um meio para ganhar outras coisas. Ele é um fim em si mesmo, né? Boa. Boa. Você sempre foi esse cara confrontador, esse cara bem posicionado desde muito jovem? Os professores eu acho que devem dizer melhor do que eu, né? Professores do Lucas, comentem no vídeo. Eu acho que o interesse político aflorou muito no meu período de escola, né? Alguns professores falavam algumas coisas que eu discordava e eu sempre tava lá pra questionar, né? E às vezes os outros alunos acabavam até não gostando muito de mim, porque eu meio que fazia com que o professor entrasse em assuntos que eles não queriam discutir, assuntos chatos, né? Você virou o chatão da turma. Eu virei o chatão da turma, eu era o questionador. Aí a professora falava coisas que eu discordava, eu às vezes não tinha o argumento, eu ia pra casa, pesquisava na internet, buscava argumentos, no outro dia tava lá. Sim. Inclusive tem um professor, que era o professor que eu mais gostava na escola, era um professor de filosofia, e depois que eu saí da escola, ele me tratava muito bem na aula, e apesar de ele discordar muito de mim em aspectos políticos e filosóficos, eu gostava da aula dele, porque ele realmente era um bom professor. Quando eu saí da escola, me formei, ele me bloqueou no Facebook. Você tá brincando? Não aguentava. Ele só me tolerava. Ai, que horror. Que frustração, cara. Depois eu até tentei aproximar de novo. Aí teve uma treta lá em São José, na campanha do meu amigo lá, o Tomás, com o pessoal. Depois dessa treta, ele sumiu também das outras redes. Nunca mais tive contato. É que esse ambiente escolar
Tem muito isso, né? Sim. O pessoal do PSOL, o pessoal as áreas de humanas, geralmente, são muito de esquerda, né? Eles têm um viés mais esquerdista. Como que você vê hoje esse viés aí dentro das escolas? O quanto que você acha que isso pode prejudicar os nossos jovens de hoje? Porque você é um cara jovem, pô. Você tem 24 anos. Sim. Eu acho que, assim, como pastor e como líder de uma comunidade, uma das coisas que eu sempre oriento, os pais principalmente, é que os pais tenham atenção com os seus filhos sobre aquilo que está sendo ensinado nas escolas. Porque a gente vê hoje que, infelizmente, alguns professores, eles estão indo lá, mas não estão indo lá com o objetivo de trazer a educação de fato, geografia, matemática, história, física, química. Daqui a pouco virão um palanque político ali, né? Exatamente. Daqui a pouco vira não, já é um palanque político. E o grande problema é que o cara que ele tem condição financeira, que ele vem de uma boa família, ele consegue pagar para o filho dele uma escola particular e escolher o tipo de educação que o filho dele vai ter. Agora o pobre, ele é obrigado a ir numa escola pública. E a escola pública, ela acaba sendo meio que uma fábrica de formação de pessoas com pensamento de esquerda. Você pega uma pessoa jovem, às vezes com pouca estrutura familiar, com a cabeça vazia e coloca o que você quiser dentro da cabeça desse aluno. É por isso que eu defendo um sistema mais descentralizado de educação. O Estado ele não precisa necessariamente fornecer toda a estrutura educacional. A educação ela tem que ser pública, mas não necessariamente estatal. O Milton Friedman, que é um economista americano, ele propõe um sistema de vouchers. Em vez de você gastar o dinheiro fornecendo toda a estrutura, você dá um vale para as famílias, um vale em quantia financeira, e a família escolhe qual tipo de escola quer para o filho, uma escola particular. Vai lá, contrata. Se você for ver a média aqui em São Paulo, é mais ou menos R$900 que gasta por aluno por mês. Daria para pagar, ou pelo menos parte, de uma escola particular. Com a despesa que tem na educação. Exatamente. Hoje. Daí eu sou cristão, eu coloco meu filho num colégio cristão. Eu sou esquerdista, quero colocar num colégio progressista. Coloca, você tem a liberdade. Só que você criar um sistema centralizado como o que existe hoje é algo extremamente danoso e você tira a liberdade dos pais de escolherem o tipo de educação que os filhos vão ter. O homeschooling que está sendo eu ia perguntar isso discutido pra você agora é uma forma de ajudar a aliviar isso. Mas ainda assim, quem vai ter condição de educar o filho dentro de casa é a pessoa que tem condição financeira. É verdade. Os mais pobres são escravos de um sistema educacional estatal de baixíssima qualidade e um sistema que muitas vezes é doutrinador. É verdade. Pega alunos de cabeça vazia e forma militantes de esquerda. Parece que nada mudou, né? A gente vê lá desde a época da Revolução Industrial, parece que nada mudou. Continua o mesmo modelo, continua o mesmo formato. As pessoas continuam sendo educadas para serem escravos, trabalhadores, ao invés dessas pessoas terem uma oportunidade de conseguir enxergar um horizonte de empreendedorismo, de se tornarem dono dos seus próprios negócios, de incentivar a economia do país por meio de abertura de negócios, de empresas. E eu vejo que isso é uma coisa muito séria. E a gente tem hoje, por exemplo, uma bancada evangélica lá dentro, né? Como que você vê hoje essa bancada evangélica e como você se posiciona no aspecto de corrupção? Você acha que a bancada evangélica está se corrompendo ou você acha que ainda é uma oportunidade de a gente manter os princípios e valores lá dentro do legislativo e dentro da política? Eu acho que tem 3 aspectos da bancada evangélica que a gente tem que levar em conta. O primeiro aspecto, a bancada evangélica ela realmente evitou que algumas coisas ruins avançassem. Então, quando você tinha diversos tipos de política abortistas, diversos tipos de projetos que minavam, né, a estrutura familiar, que visavam pronome neutro e coisas do tipo, todas as vezes que esses projetos vêm à tona, a bancada evangélica impede que esses projetos avancem. Isso é uma virtude, algo positivo da bancada evangélica. Só que tem um problema. Há um tempo atrás, os evangélicos eram minoria no país, a gente tinha pouca expressão e não tinha expressão política quase nenhuma. E o evangélico não conseguia participar das decisões políticas. Agora não. Agora o evangélico está cada vez mais tornando maioria. Nós temos uma representação política muito forte, tanto é que você não consegue governar o país sem apoio da bancada evangélica. E agora que nós estamos no poder, que tipo de resultado nós estamos dando para a sociedade? Eu acho que o resultado está sendo um resultado decepcionante e um resultado que me envergonha. Por quê? Muitas vezes o evangélico está preocupado em discutir coisas que nem estão na pauta, falar o tempo todo os clichês que as pessoas querem ouvir, mas não estão preocupados em resolver o problema do saneamento básico,
Não estão preocupados em resolver o problema das filas nos hospitais. Não estão preocupados em resolver os problemas econômicos. A qualidade intelectual da bancada evangélica é ridícula. É ridícula. Eu penso nisso também. Porque assim, desculpa, vai, continua, depois eu falo. Tá bom, senão eu vou te interromper aqui, o meu diretor vai me pegar. O ponto de vista, o terceiro ponto que eu ia colocar é o ponto de vista ético. Realmente, o Brasil é um país que tem seríssimos problemas com corrupção. Muito desvio de emenda. E você vê que muitas das vezes o evangélico, o parlamentar que deveria ser o parlamentar questionador, preocupado em resultado, ele é um parlamentar calado. Uhum. E calado não sei porquê. É um parlamentar que está sempre ligado aos piores tipos de pessoas. Pessoas que sofreram processo de corrupção. Muitas vezes até o próprio parlamentar que dito evangélico sofre processo de corrupção, é investigado. E assim, onde tem muita fumaça, tem fogo, entendeu? Uhum. E como que o cara ele pode arrotar cristianismo, arrotar que é evangélico, arrotar que é pastor publicamente, sendo que no bastidor da vida dele ele tá desviando dinheiro público e desrespeitando o voto do eleitor que colocou ele lá. Eu acho que são duas coisas absolutamente incompatíveis. E ele pode até, durante algum tempo, enganar a população, enganar o eleitorado, mas Deus ele não engana. Deus vem em secreto o que a gente faz, né? E eu, assim... Meu comprometimento não é com a bancada evangélica. Meu comprometimento é com a sociedade. Então, como cristão e com uma cosmovisão cristã, eu pretendo resolver os problemas da sociedade. Não só dos evangélicos. Os problemas até de pessoas que discordam de mim. Uhum. Porque eu quero um Brasil melhor para todos. Eu sou um representante da população, né? Uhum. E eu acho que a bancada evangélica acaba se segmentando ali em nichos, em guetos que não têm qualidade técnica nenhuma e que vivem de repetir clichês, vivem de falar o que as pessoas querem ouvir. Basta o cara falar que defende a família, falar que é contra o aborto, que todo mundo ama ele. E isso é ridículo, né? A gente precisa qualificar melhor os nossos parlamentares evangélicos para que eles possam dar um melhor resultado para a sociedade. Uhum. Você falou que era 3 pontos, né? Ele falou os 3. Tá. Agora, eu tenho um outro ponto aqui que eu queria falar com você e te perguntar. As pessoas hoje, principalmente os cristãos, eles estão um pouco desmotivados com essa questão de política e eles acham que porque a pessoa entrou lá, ela vai se corromper. Você provavelmente conhece pessoas que estão lá dentro, que são cristãos e que não se corromperam. Então, por exemplo, você é um cristão que tem a intenção de estar lá dentro e a gente torce para que você possa estar lá e represente os cristãos e leve aquilo que você tem aí para lá para dentro de princípios e valores para que a gente possa tornar esse ambiente um ambiente melhor. Mas você conhece pessoas que estão lá dentro que são corretas e que estão fazendo a coisa certa. E as pessoas que estão ouvindo a gente talvez pensem assim, poxa, mas tá lá a bancada evangélica e as pessoas que estão lá são corrompidas. Nem todas. O Holliday, por exemplo, que é o vereador que eu trabalho em São Paulo, ele é católico e ele acabou de denunciar um esquema de corrupção, tá tendo que andar com colete à prova de balas por ter denunciado esse esquema. Ele é um cara que não se corrompeu, que não abriu mão dos valores dele, não só naquilo que diz respeito ao público, mas no bastidor, onde ele podia estar enriquecendo aí com dinheiro público, ele abriu mão disso, por causa das convicções dele, né, da fé. Você já sofreu ameaça? Eu todo dia. Todo dia. Quando você grava um vídeo muito polêmico, meu Deus do céu. E qual foi a pior que você já sofreu? Você lembra? Já sofri ameaça do cara falar que vai me bater na rua, esse tipo de coisa, é muito comum. Eu não consigo lembrar de algo em específico. Mas você falou um negócio interessante que a gente como que o cristão ele pode se posicionar na política, se ele vai se corromper ou não, né? Eu acho que o cristão que é corrompido na política, ele não se corrompeu por causa da política. Eu acho que ele já era corrompido antes. Ele já entrou com essa intenção. Ele já entrou corrompido. Eu não acho que o homem ele é um produto do meio. Nós somos cristãos, nós sabemos que o homem nasce mal, né? Existe o mal dentro do homem. E eu acho que eles já eram maus muito, muito antes de entrarem. As pessoas falam, o Lula, depois que entrou na política, se corrompeu. Coisíssima nenhuma, ele já era ruim antes de entrar. Entendeu? A política, ela não é diferente de qualquer outra esfera da sociedade. Você vai encontrar pessoa corrupta no meio empresarial, você vai encontrar pessoa corrupta no meio religioso e você vai encontrar pessoa corrupta na política. Vão ser sempre poucos ali que vão fazer a diferença. É muito louco isso que você trouxe, porque eu penso o seguinte também, né? Eu falo muito na congregação, eu falo nos vídeos, em tudo que eu tenho a oportunidade de ter voz. Eu digo o seguinte, que uma pessoa... ela, quando tem o poder ou quando ela tem dinheiro, ela não muda. Na verdade, o dinheiro, o poder, né, não muda as pessoas. Ele revela. Exatamente. Então, ele potencializa aquilo que a pessoa já era.
Então, eu tava dizendo pras pessoas o seguinte outro dia. As pessoas reclamam da corrupção. As pessoas reclamam do político corrupto, as pessoas reclamam do policial corrupto, as pessoas reclamam de uma sociedade corrupta. Só que as pessoas não param para pensar que a corrupção, ela não começa com desvio de milhões ou de bilhões. A corrupção começa quando a pessoa vai ali no supermercado e ela passa no supermercado e ela tá comprando um produto. O caixa tá cansado, tá distraído, de repente vai lá e dá o troco errado. A pessoa olha, ela percebe que o caixa deu o troco errado. Ao invés dela chegar no caixa e dizer assim, ô moça, você me deu o troco errado, toma aqui. Não, a pessoa pega, embolsa aquele dinheiro, vai embora e sai com aquela sensação de, pô, me dei bem. Então, é ali que começa a corrupção, sabe? É furar uma fila, passar uma perna em alguém, sonegar um imposto. E enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente não vai conseguir mudar essa realidade, né? Então, uma coisa que eu tive nos Estados Unidos recentemente, e eu passei um tempo lá. Cara, o que eu vi nos Estados Unidos foi absurdo, porque um patriotismo sobrenatural. Cara, é bandeira dos Estados Unidos, na porta, na janela, no telhado. As pessoas têm orgulho, né? Eles têm orgulho de falar, eu sou americano, Estados Unidos. Eles andam com camiseta, com boné. E aí aqui no Brasil, a gente vê a sociedade dizendo, meu país é uma porcaria. Não, a política é uma porcaria, os empresários é uma porcaria, não sei o que é uma porcaria. Então assim, enquanto não mudar a mentalidade, a gente não consegue mudar a realidade. E como que você, sendo um cristão que tem os princípios e os valores cristãos, você é um cara inteligente, você é um cara que lê, um cara que estuda, como que você pensa que poderia, você entrando lá, estando lá dentro também e se tornando um porta-voz nosso lá dentro, como que você vê que você poderia contribuir com essa mudança de mentalidade das pessoas? Tá, eu acho que assim, a Bíblia mesmo ensina, né? Se a pessoa não é fiel no pouco, ela não vai ser fiel no muito. E não adianta ficar falando que o Brasil é uma porcaria. Se o Brasil, na sua cabeça, é uma porcaria, porque provavelmente você também não tá se engajando em mudar a realidade. Eu, com 18 anos de idade, resolvi me engajar em mudar a realidade. Mudei para São Paulo, morei aqui sozinho, ganhando muito pouco, por questões políticas, porque eu achei que na política eu podia fazer a diferença. E eu acho que já chegou a hora dos cristãos começarem a se engajar em botar a mão na massa e resolver os problemas. Não é só ficar falando, eu falo bastante, eu critico ideologia de gênero e tal, eu sou contra o aborto e luto para combater o aborto, né? Mas não é só ficar no discurso, a gente tem que ir pra prática. Ou em ações sociais, né, Lucas? Exatamente. Eu acho que o que, pelo menos, que me enoja um pouco é que parece que o cristão, ele tá ali na política social também, vamos entregar uma cesta básica, vamos ajudar ali, vamos fazer uma oração no hospital, mas mais. É muito Instagram, né, cara? É muito Facebook, é muito YouTube, assim, é muita exposição à mídia, mas no dia a dia, né, a gente não vê essa mesma dedicação. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto importante aí dentro do posicionamento. Um exemplo? Por exemplo, a questão do aborto. Nós somos contra o aborto. Mas quantas instituições de caridade cristãs existem para pegar a mulher que quer abortar, oferecer respaldo para essas mulheres, evitar que elas abortem e ajudar com que a mulher consiga criar o filho, ajudar com que a mulher consiga uma capacitação profissional. Eu conheço uma associação relevante, que é lá de São José dos Campos, inclusive, a Associação Guadalupe, que é uma associação católica, que faz um trabalho relevante nesse sentido. Não existe nenhuma outra no Brasil. Nossa. Como nós somos contra o aborto, sendo que nós não fazemos nada? O cristão não faz nada e é contra o aborto? Não. Se nós somos contra o aborto, nós temos que se engajar em mudar. O cristianismo, no começo do cristianismo, existia uma prática, eu acho que era uma prática romana. Quando nascia um filho com deficiência ou com algum problema, o filho era descartado, né? E muitas vezes essas crianças eram sequestradas e criadas como escravas. Essa prática só acabou porque os cristãos primitivos pegavam essas crianças, adotavam e criavam essas crianças como filhos. Então os cristãos se engajaram em mudar. Eles não tomaram o poder de Roma e mudaram a realidade de cima para baixo. Eles mudaram de baixo para cima. É isso. É assim que muda a realidade. Se não emergir de baixo, você não tem nem respaldo social para manter as mudanças. O presidente pode emitir um decreto lá falando que vai mudar, que agora a gente vai dar respaldo para as mulheres que estão pensando em abortar. Mas se a sociedade não se engajar nisso, não vai mudar. A lei não vai pegar. Então, o trabalho cristão na política vem antes de entrar na política propriamente dita.
vem através da atuação social. E o evangelho não é deixado de lado nisso. A gente satisfaz as necessidades básicas das pessoas e aproveita esse espaço para levar Jesus Cristo, que é quem vai resolver verdadeiramente todos os problemas. Então, porque assim, na verdade, o poder legislativo, o poder executivo, judiciário e todos os poderes que tem lá, eles, na verdade, eles funcionam, mas em parceria com a população, né? Então, por exemplo, a igreja mesmo. A igreja, ela tem um papel fundamental aí na sociedade. E o que a gente vê hoje é uma igreja frágil, né? Porque a gente está vendo hoje que se a gente tem uma igreja e essa igreja ela tem uma força com a sociedade que está lá dentro, com as pessoas que estão lá dentro, e a formação de uma mentalidade aonde, por exemplo, que nem a igreja primitiva, poxa, a Bíblia diz que todas as coisas que eles tinham eram unânimes, que era tudo de todos. Então, eles se uniam para ajudar uns aos outros. Sim. Então, a gente vê uma individualidade muito grande, uma busca dos próprios interesses e uma divisão. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste, né? Então, por exemplo, como que você vê a necessidade de as pessoas elas se unirem, se engajarem para cumprir o seu papel de sociedade com o trabalho político, por exemplo, porque a política não é só ter um cargo político, ela já pode exercer política como cidadão. Sim. Como é que é isso para você? Até mesmo a Santa Ceia, né? Quando ela acontecia, na verdade, era uma reunião de pessoas que repartiam a comida. Então, quando tem aquele versículo lá que fala que muitos... Como é que é o versículo? Muitos morrem por... o versículo ele fala, a gente acha que o versículo está falando sobre a pessoa não vigiar na vida pessoal, mas não, na verdade as pessoas não estavam vigiando em cumprir o papel coletivo com as outras pessoas, né? Na hora de repartir o pão, as pessoas estavam comendo, se embebedando e as pessoas que realmente necessitavam acabavam ficando sem comida. Então, se no partir do pão você não pensa no próximo, você não está fazendo parte do corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo... Quem tem mais, ajuda quem tem menos. E quem tem menos, da forma que pode, ensina quem tem mais. Então, essa simbiose. E, às vezes, no Brasil, acaba acontecendo de muita divisão de placa de igreja. O camarada é da Igreja da Graça, ele acha que ele não pode conversar com o cara da Assembleia de Deus. Isso, O cara da Assembleia de Deus, ele acha que ele não pode conversar com o cara da Batista. E, enquanto isso, os nossos adversários... Eles estão avançando. Se unindo. Eles estão avançando. Sempre que precisa, eles estão unidos, entendeu? A gente vê hoje, por exemplo, o público LGBT. Sim. Como que você vê isso hoje? Eles estão muito unidos, né? São extremamente unidos. E assim, muitos dos problemas que eles reivindicam, às vezes são legítimos. E o cristão mesmo poderia dar resposta para esse problema. Ninguém é a favor de violência contra homossexuais. Não. Só que como a gente deixa de cumprir o nosso papel de ajudar essas pessoas que sofrem, eles acabam buscando resposta em outro lugar. Eles acabam buscando resposta em ideologias de esquerda, ideologias marxistas, que são ideologias que exploram o ressentimento dessas pessoas e motivam elas para uma revolução, motivam elas para querer destruir tudo que existe em vez de construir. Como que você consegue conversar com a sociedade do menor ao maior com a ignorância política que eles acabam tendo, né? Eles não têm muito conhecimento. O Brasil é um país pobre. Apesar de muita gente falar, não, o Brasil é rico e as pessoas não sabem explorar a nossa riqueza. Não é verdade. O Brasil é um país pobre. Você mede a riqueza de um país pelo PIB per capita e pela renda per capita, que é você pegar tudo que foi produzido no país e dividir pela população, ou pegar toda a renda do país e dividir pela população. E o nosso PIB per capita e a nossa renda per capita é muito baixa. Então o Brasil é um país extremamente pobre. E um país extremamente pobre, é natural que a população seja mal educada, que a população tenha poucos recursos para pensar. E como que a gente vai fazer para chegar nessas pessoas? A gente só chega nessas pessoas simplificando o discurso. Por exemplo, eu que acredito em uma economia mais livre. Eu não vou chegar na pessoa simples falando para ela sobre taxa de juros e sobre como que está a taxa de câmbio, enquanto está a inflação. Eu vou chegar nela falando assim... Você acha que você está pagando tudo muito caro nas coisas? É porque tem imposto demais nas coisas. E todo mundo quer pagar menos imposto. E eu luto para reduzir os impostos. Mas para os impostos serem reduzidos, a gente precisa reduzir a quantidade de coisas que o político faz para você e vende como se fosse uma caridade.
E aí você chega na pessoa porque a pessoa entende. Quem não é contra reduzir os impostos? Quem não entende que o brasileiro paga imposto demais? Então você precisa saber simplificar o discurso para chegar nessas pessoas. Uma vez que você chega nessas pessoas, aí é hora de você tentar educar esse público. Que não é uma tarefa fácil, mas é possível. Eu, como uma liderança política, que já me considero assim, eu tenho o papel de tentar conduzir essas pessoas. Não só de ceder à pressão do que todo mundo diz. Por exemplo, estão criando agora o piso salarial para as enfermeiras. O piso salarial para as enfermeiras, aparentemente, parece algo muito bom. Quem não quer que as enfermeiras ganhem mais? Só que eu visitei hospitais no interior, hospitais de caridade, inclusive, e eles falaram, cara, se aprovar isso aí, a gente vai quebrar. Não tem como manter a instituição de caridade aberta. Cada lugar exige um posicionamento. Né? Exatamente, porque você não consegue resolver os problemas numa canetada. Se fosse só botar piso salarial, era só aumentar o salário de todo mundo na caneta e resolveu todos os problemas. Não é assim. Você vai fazer com que pessoas fiquem desempregadas, você vai causar diversos problemas. E daí, qual que é a pressão social das pessoas que entendem pouco sobre a situação? A pressão delas é, nossa, você é contra as enfermeiras por estar contra o piso salarial? E esse é o discurso, muitas vezes, do outro lado. Exato, né? É o discurso fácil. Mas aí chega a hora do estadista não ceder. Porque o populista, ele é aquele que segue o que as pessoas querem que ele fale. O estadista é aquele que faz o que é bom para as pessoas. Independente se ele vai perder popularidade ou não. Se a gente ganha popularidade divulgando conteúdo, se as pessoas acreditam no que a gente fala, é para gastar essa popularidade. Quando for necessário ser sério e manter a posição, tem que manter a posição. Eu, quando teve essa questão aí das enfermeiras, o único partido que votou contra foi o Partido Novo. Inteiro, né? O partido em bloco. Votou contra o piso salarial. Por causa desses motivos que eu já expliquei aqui. E a galera caiu matando. Eu não tive medo. Eu fui lá, fiz um vídeo, expliquei a situação. Ficou, 2 semanas, pessoas do sindicato de enfermeiras me xingando. Mas era o que eu tinha que fazer. Eu não vou mentir para as pessoas. Eu não vou mentir para quem me segue. Eu vou ser sincero. Entende? Por mais que às vezes doa. Quando você mexe no bolso das pessoas, a pessoa não vai pensar com a razão, ela vai pensar com o fígado. E eu, como representante público, eu não posso pensar com o fígado. Eu tenho que pensar com a razão. Eu tenho que fazer o que é certo, o que é bom. Até porque isso é ser cristão, né? Ser cristão não é só ficar falando de pautas morais. Ser cristão é falar de assunto sério, de resolver problema econômico, né? E hoje você tem vários vídeos na internet, você faz vários vídeos. E esses vídeos, então, eles seguem essa intenção, justamente, de conseguir atrair essas pessoas. Às vezes eu tenho um conteúdo que é mais popular, né? Às vezes eu vou lá numa manifestação de esquerda, aí faço uma listinha de perguntas e faço perguntas pra pegar... Mano, é bizarro, cara. Pegar esse povo. Mano, é muito bizarro, porque às vezes eu tô olhando os vídeos dele, eu te mostro, eu falo... Cara, o povo não sabe. Não sabe o básico. Eles não sabem o que defendem, cara. Você tá aqui fazendo o quê? Eles não, sei lá, é muito louco. Tipo assim, não, beleza. O discurso é na agressividade. Então, o Schopenhauer, ele fala a respeito da parte de comunicação ali, da parte de como a gente deve ter ali uma argumentação. E ele fala que chega um momento que quando a pessoa percebe que ela não tem mais argumentação, ela parte para ofensa para destabilizar o oponente. Sim. E eu vejo que é muito isso. Sim. Né? A comunicação deles é com base em agressão, ofensa, para desestabilizar com quem eles estão falando, para acabar. Porque eles são pressionados a pensar. E quando eles têm que pensar... Não dá certo. Tic-teco não vai, não trava. Eu acho que o apóstolo Paulo, ele disse, né? Ele disse assim, olha, se você quer servir a Satanás, então sirva. Se você quer servir a Deus, então sirva. Porque lá em Apocalipse diz que se a gente é morno, a Bíblia diz que a gente dá nojo em Deus, por conta de que ele diz, se você é frio, seja frio, se você é quente, seja quente, mas não seja morno, porque ser morno dá ânsia de vômito. E às vezes é isso que dá Lucas, um nó assim no ver estômago. Político morno, meu amigo, me dá uma raiva, cara, dá vontade de eu entrar na televisão e dar vontade de dar um soco nesses caras. E eles confundem às vezes ser moderado com ser morno. Porque ser moderado, todo político cristão tem que ser. Você tem que saber sentar com o cara do PSOL e saber conversar com ele tranquilamente para chegar a algum ponto em comum. É isso que é política. Agora, você não vai deixar de ter suas posições por causa disso. Quando você precisar se posicionar, você tem que se posicionar.
Ah, você é a favor ou contra o aborto? Sou contra o aborto. Você é a favor de privatização? Sou a favor de privatização. É sim, sim, não, que a gente tem que ter como palavra, né? E eu tento ter essa coerência. E como eu falei, a gente tenta fazer às vezes esse tipo de conteúdo de ir lá, confrontar as ideias de esquerda em loco, porque dessa forma a gente consegue atrair um público maior. A galera passa a me conhecer. Quando eles me conhecem, aí eles vão ter contato com o meu conteúdo um pouco mais propositivo, um pouco mais instrutivo, que é quando eu vou defender, por exemplo, que não tenha o piso salarial para não quebrar os hospitais do país, entendeu? E eu acho que a gente tem que saber usar as ferramentas que a gente tem. Eu não uso recurso público, eu não sou filho de cacique político, eu não venho de uma família rica. Então, para eu conquistar espaço, eu uso as ferramentas que eu tenho de comunicação e tento fazer aquilo que deu certo já para outras pessoas nas minhas redes sociais. Aí a gente consegue chegar em muita gente diferente e evitar que as pessoas aconteça o que você acabou de falar. Quando elas forem questionadas, elas vão saber o que responder. Porque o conteúdo ali que ela consome dia a dia, vendo meus vídeos, vendo as minhas postagens, alimenta elas de argumento. Por mais que às vezes ela não tenha um conhecimento profundo sobre as coisas, o básico ela vai saber. O público que me segue, eu tenho certeza, é mais instruído do que a maioria do público, da maioria dos políticos brasileiros. É mais instruído, é um público que eu tento qualificar, minimamente. Às vezes eu até abro mão de engajamento para poder qualificar melhor o meu público. Isso. Porque quando você tem um posicionamento claro e você assume aquilo que você fala e o seu posicionamento, você acaba atraindo pessoas que pensam como você. Exatamente. E eu acho que isso é bem importante, porque as pessoas que hoje defendem uma pauta, defendem um partido político, defendem um posicionamento, poxa, cara, não dá pra agir com a massa, né? Não dá pra ser massa de manobra, não dá pra agir no efeito manada. Eu acho que nós cristãos, principalmente, a gente que está na igreja, a gente tem que cuidar hoje até com religiosos, porque as pessoas que estão lá na liderança, hoje, eu não sei como que você vê isso, mas tem pastores que se dizem cristãos, que estão defendendo, por exemplo, o Partido Socialista, o comunismo, que estão voltados mais para a esquerda, que perseguem os cristãos, que são contra aquilo que a gente acredita que é certo, né? São a favor de aborto, são a favor de muitas coisas que, poxa, não faz muito sentido. Legalização da maconha, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu não sei como que você vê isso, mas como que você vê um pastor, por exemplo, que tem ali os princípios cristãos e que defende isso, mas que acaba despendendo para esse lado? Você acha que é o que é isso? Eu acho que o cara que ele é cristão e ele acaba sendo cooptado por ideias de esquerda, ele acaba sendo cooptado porque ele confunde o que a Bíblia tem como mandamento para nós de ajudar o necessitado com a ideologia política. A gente deve sim ajudar os necessitados, a gente deve buscar fazer formas de trazer mais igualdade de oportunidade para as pessoas. Feminismo. Nós tivemos uma notícia recente que aconteceu de que houve uma discussão muito grande a respeito de um filme do Top Gun, que virou uma repercussão aí nacional, dizendo que o filme ele tinha uma abordagem machista. Sim. Como que você vê isso e o que você tem a abordar a respeito desse assunto? Eu não assisti o filme Top Gun, então não sei exatamente qual o conteúdo. Mas a crítica era porque o filme Top Gun ressalta valores masculinos, como a coragem, como a honra, como a força, coisas que os homens em geral têm, que é uma característica atribuída aos homens. E daí, obviamente, o filme foi criticado porque ele estava ressaltando estereótipos machistas. Ou seja, para a esquerda, você ser homem, você assumir o seu papel de homem, é ser machista. E é muito pelo contrário. O homem é quem vai ser, o homem de verdade, o homem que exerce a sua função, ele é quem vai ser menos machista. Ele é o homem que vai querer proteger a mulher. Ele é o homem que vai ajudar a mulher a conquistar aquilo que ela precisa. O homem é o protetor, é o provedor, é aquele que ajuda, é aquele que se entrega pela mulher. Então, nada menos machista do que isso. O homem é o cara que abre a porta do carro. O homem é o cara que paga a conta. O homem tem que ser macho, gente. Exatamente. Ele tem que ser macho. Macho da sua mulher, da sua única mulher. E o discurso feminista é ruim pras mulheres, né? Porque você tá enfraquecendo o papel do homem, você fala, não, você não tem mais responsabilidade nenhuma, você não tem mais responsabilidade nenhuma sobre mim. Então, se o homem acaba não tendo mais responsabilidade sobre a mulher, significa que o homem não tem mais dever de proteger, significa que o homem não tem mais o dever de prover, e tem um monte de macho meia boca hoje em dia aí,
que acha legal isso. Macharada! Acha legal. Eu vou ficar em casa, não vou trabalhar, não vou cuidar da minha família e tá tudo certo. Não tá certo não. O papel do homem é prover, o papel do homem é cuidar da família. E se isso é ser machista, pode me xingar de machista que eu não tenho problema nenhum com isso. Eu vejo que o que tá acontecendo é que a gente tá vivendo uma sociedade onde os homens eles estão sendo emasculados, né? É quase que uma castração masculina. A coisa castração social, né? Tá muito sério, cara, porque assim, o que eu, tá? Agora eu vou falar sobre mim, no aspecto profissional. Como terapeuta e pastor, tanto dentro de consultório quanto no ambiente de culto, quando eu vou atender as pessoas em escritório, em gabinete, o que eu tenho visto é as mulheres cada vez mais reclamando por conta de maridos que não estão assumindo seu papel. Na verdade, existe um problema já psicológico, que é o fato de que homens muitas vezes acabam não se desenvolvendo como homens e acabam se tornando adultos infantis. Sim. Então, essa síndrome de Peter Pan, né? Que é aquele homem que ele é um adulto, mas ele age como criança porque ele não quer crescer, aí se torna irresponsável, não traz a provisão para casa, quer ter várias mulheres, quer ficar na internet, quer ficar no videogame, e na verdade ele acaba não exercendo a sua masculinidade de fato, né? E isso vem por consequência de, por exemplo, uma mãe que ela não trouxe responsabilidade para o seu filho, o homem, na infância, aonde ele cresceu sem responsabilidade, sem frustrações. Isso aqui é bem importante, porque muitas vezes a gente quer privar os nossos filhos de frustrações. Ou seja, olha, você caiu. Ai, vem cá que a mamãe vai te pegar. Olha, não põe o dedo na tomada. Olha, não mexe aí. Cuidado que você não faz isso, não faz isso. Eu te dou tudo. Toma dinheiro, toma brinquedo. Mamãe dá, papai dá. Só que quando esse menino se torna um homem e não tem mais o pai e não tem mais a mãe, como é que ele vai resolver os problemas? Exatamente. E aí eu atendo, por exemplo, senhoras de idade que dizem assim, Douglas, eu não sei mais o que fazer, meu filho tá com 45 anos e ele não sai de casa. Meu Deus. E eu falei assim, a senhora já falou pra ele sair? Ela disse, já, eu falei, mas ele não sai. E eu falei pra ela assim, como que foi a educação do seu filho? Ela falou, pastor, eu sempre fiz tudo pra ele. Eu sempre dei tudo pra ele. Onde é que foi que eu errei, pastor? Então, quer dizer, exatamente o fato dela ter feito tudo e não deixado ele ter frustrações é que causou essa imaturidade. Porque idade não significa maturidade. Sim. Então, por exemplo, no caso dela, o filho, ele já estava no 3º casamento. E todas as vezes que o filho ia lá, iniciava uma relação, terminava a relação e deixava normalmente um filho com a mulher, ele ia embora, deixava a mulher e voltava para casa da mãe. Então a gente está vivendo uma geração de homens emasculados, fragilizados, mas que tem solução. Existe uma solução. E aí entra o fato do feminismo. O feminismo ele vem enfraquecendo ainda mais isso. Sim. Porque na Bíblia a gente não vê feminismo. Pro feminismo, os marcadores biológicos, ele simplesmente não tem influência nenhuma. Então. Um homem, ele opta por algumas profissões e algumas funções porque muito disso é da natureza biológica dele. E a mulher, ela opta por alguns caminhos porque é da natureza dela. Exato. Também. E não tem problema nenhum. A mulher tem que ser livre pra ser o que ela quiser. Se ela quiser ser dona de casa, ela pode ser dona de casa. Sim. Se ela quiser ser gerente de uma grande empresa, ela pode ser gerente de uma grande empresa. E eu acho que o problema não é nem só apenas com os homens. Nós estamos criando uma geração de parasitas. Pessoas que vivem às custas de uma herança cultural, vivem às custas de um conforto que vem dos nossos antepassados e não querem dar nada em troca para a sociedade. Se você herdou um conforto, se você herdou uma sociedade próspera e estável, o mínimo que você tem que fazer é dar algum retorno para a sociedade. O mínimo que você tem que fazer é estudar, se dedicar, trabalhar e deixar alguma coisa, deixar algum legado para a próxima geração. É o que o Burke fala, né? A sociedade ela é um pacto entre os vivos, os mortos e aqueles que vão nascer. Você herda uma herança, você tem que administrar essa herança bem, para que ela multiplique e você tem que legar essa herança para as futuras gerações. E a nossa geração, infelizmente, não quer assumir essa responsabilidade. A nossa geração quer deixar a vida me levar e acha que as coisas vão dar certo. E o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço do conforto que nós temos, o preço da paz que nós temos é estar sempre vigilantes.
infelizmente, essa geração de pessoas criadas com irresponsabilidade, pessoas que querem muita liberdade, mas não querem responsabilidade nenhuma por essa liberdade, tá causando uma série de problemas que já estão se revelando na prática. Você nunca teve um índice tão grande de mães solteiras abandonadas. Você nunca teve um índice tão grande de crianças que não têm educação dentro de casa e que muitas vezes acabam ficando reféns de uma escola, reféns de um professor para educar. Pessoas sem figura paterna, pessoas sem figura materna. Porque as pessoas não assumem responsabilidade. Não assumem responsabilidade. Existem princípios psicológicos. O pai e seja homem, que a mãe seja mãe e seja mulher, e que o homem seja masculino e a mulher seja feminina, para que a criança ela possa crescer com referência, sim, né, para que ela possa saber como se posicionar na sociedade. E esses marcadores vêm da infância. Quando você é criança, você admira o herói, você admira o corajoso. Aí a mulher admira a pessoa que é elegante, inteligente, sofisticada. Você percebe essas diferenças logo na infância. Você vê ali na mãe aquela figura acolhedora, né? E no pai você vê aquela figura de força. Porque assim, dentro da questão psicológica e dentro dessa questão neurológica, existe uma necessidade hoje de que os pais tenham essa consciência. Pelo amor de Deus, a gente não tá aqui falando que as mulheres elas não têm direitos. Não é isso, elas têm direitos sim. Agora o que não dá para acontecer é o que aconteceu, por exemplo, na Ucrânia. Porque lá na Ucrânia nós tínhamos um posicionamento de mulheres que eram feministas. Não, nós somos feministas, queremos direitos iguais e tal. Beleza, o que aconteceu? Quando estourou a guerra, os direitos não são iguais? Sim. O que o presidente disse? As mulheres vão ficar e vão lutar. Mas posso falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco polêmico? Fala. As pessoas falam isso. As mulheres poderiam participar da guerra e tal. Eu acho que é papel do homem mesmo ficar pra guerra. Sim. Eu acho que é o homem que tem que assumir esse tipo de responsabilidade. Sim. Por que no passado as mulheres então trabalhavam, ficavam em casa e o homem tava trabalhando no campo? Porque o trabalho do campo era um trabalho pesado. Exato. Hoje em dia, o trabalho é um trabalho mais acessível a todos. No passado, precisava de força bruta. Sim. E os homens precisavam assumir essa responsabilidade. Sim. E é o papel do homem assumir essa responsabilidade. Sim. Quando tem guerra, quem tem que ir pra guerra é o homem mesmo. E é aí que tá a refutação do feminismo. São papéis distintos. O homem, ele é feito pra determinadas coisas, a mulher é feita pra outras coisas. Nós acreditamos que tem um propósito divino pra tudo, tem uma ordenação divina. O mundo não é pra ser desordenado. Nós que fazemos com que ele fique desordenado. E o feminismo tem causado mais desordem. Então, a Bíblia, ela garante isso e também a ciência, porque o homem, ele tem uma estrutura corporal biologicamente preparada para que ele seja um instrumento de força. Então, ossos, músculos, toda a estrutura corporal é preparada para que ele faça aquilo que a Bíblia disse que era para ser feito. Porque a Bíblia diz que o homem, ele deve amar a sua esposa e a sua família, dando a sua vida por ela e pela família. Então o homem tá lá nesse papel. Então quando a gente vê, por exemplo, aquilo que aconteceu na Ucrânia, que houve um debate, uma discussão, poxa, mas não era pra... não tinha o feminismo, então agora as mulheres começaram a dizer, não, nós somos mulheres, então nós não vamos ficar pra guerra. Quer dizer, o que eu acho interessante aqui a gente pensar é que a gente quer ver sim as mulheres ocupando seu papel na sociedade. Por exemplo, minha esposa, ela é pastora, junto comigo, na nossa congregação, na nossa comunidade. Ela é empresária, ela tem uma estética junto com a irmã. Então, ela é empresária, trabalha na estética também. Agora, ela é mãe, então é esposa. E ela tem várias funções. Sim. Ela tem várias atividades. Só que assim, as pessoas, elas estão preocupadas com títulos, estão preocupadas com cargos, com nomenclaturas, onde, na verdade, aquilo que realmente está perdendo o valor é a sua própria essência. Não é só você querer ser igual a X, ou A, B ou C. É um sentimento de rivalidade, né? Exato, é uma competição. Não é pra ser competição. Não, é uma unidade, é uma parceria, por exemplo. É um se entregando pelo outro, usando suas características para ajudar o outro, né? Exato. A Bíblia fala, né, que a mulher tem que se sujeitar ao marido e fala que o homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregando a própria vida. Exato. Não existe nada mais bonito do que isso. Um se entrega ao outro. Exato. Um pensa no outro em vez de pensar no próprio umbigo. O que o feminismo faz é pensar no próprio umbigo.
Ah, eu vou competir com os homens, eu vou lutar pro meu espaço. Não é assim, cara, que funciona. É uma complementaridade. Eu percebo até isso na minha criação em casa. É muito perceptível. O meu pai tinha uma facilidade maior para tomar decisões. A minha mãe tinha uma facilidade maior para organização. Os dois se complementavam. Eles não eram rivais, eles se ajudavam. Meu pai sem minha mãe não é ninguém. Minha mãe sem meu pai não era ninguém. E é assim que tem que ser. O homem complementa a mulher. Imagina você sem seu pai ou sem sua mãe. Exatamente. Minha mãe era quem cobrava que eu tinha que arrumar minha cama. O meu pai era quem cobrava que eu tinha que trabalhar. Então cada um tinha um papel na minha formação. E não tem como você construir uma sociedade extinguindo esses papéis. Isso vem muito no marxismo, né? Você achar que uma sociedade ela pode ser extirpada das diferenças. Que é a ideia de igualdade, né? Você acha que o mundo não pode existir sem classes. Não, as classes existem. Cada pessoa e cada classe tem que cumprir o seu papel. E não adianta você querer inverter a ordem natural. Isso é parte da ordem natural. Não é nem cristianismo. Isso é um fato, é um dado na natureza. Então as mulheres têm habilidades distintas, os homens têm habilidades distintas e ambos se complementam. E óbvio que existem exceções. Margaret Thatcher, por exemplo, foi a primeira ministra do Reino Unido. Ela era uma mulher... Rapaz, muito melhor do que muito homem. Mas nem toda mulher precisa querer ser primeira-ministra. Nem toda mulher precisa querer ser dona de empresa. Parece que o feminismo ele acaba querendo exigir que toda mulher seja igual. E tem agora um negócio que é muito comum na política, né? Você quer impor por meio de cota parlamentar, a quantidade de parlamentares que vai ter, que tem que ser mulher. Cara, a maior parte do eleitorado brasileiro é feminino. As mulheres têm o direito de escolher em quem elas querem votar. Se elas quiserem ser representadas por homens, o direito é delas. Mulher não é obrigada a votar em mulher. Se quiser votar em mulher, ok. Se não quiser, não tem problema. E ninguém fala isso, que todo mundo tem medo. Agora o discurso é sempre, vamos criar cota, a mulher tem que votar em mulher para que tenha mais mulheres ocupando espaço feminino. Se tiver mais mulher ocupando, que ótimo. Vão trazer algo novo para reflexão política. E o que eu acho interessante é que as mulheres que hoje exerceram esses cargos e ocuparam esses lugares, elas têm um mérito delas mesmas. Então, elas conquistaram isso, elas demonstraram a sua capacidade, a sua habilidade. E ganharam o eleitorado. E teve homem votando nessa mulher, teve mulher. O homem pode ser representado por uma mulher e uma mulher pode ser representada por um homem. O feminismo ele acaba penetrando em todo aspecto, né? É impressionante. Tipo, qual o problema de uma mulher votar no homem? E se sentir representado por um homem pode defender os interesses da mulher mais às vezes do que uma mulher defendendo os interesses da mulher, entendeu? Então, não existe uma causa Não é o lógica. clube da Luluzinha. Eu cheguei a ouvir Nem o clube do Bolinha. Exatamente. Eu cheguei a ouvir um tempo atrás uma pessoa dizendo, eu não vou citar aqui pra não ter nenhum problema, mas ela disse que... Não tem um problema. Ela disse que países onde tem mais mulher na política tem menos corrupção. E ela quis dizer que isso era tipo um fato. Mas eu não consigo ver, sinceramente, nenhuma conexão lógica entre ter mais mulher na política e menos corrupção. Existe homem honesto, homem desonesto. Existe mulher honesta, mulher desonesta. E assim, o problema no Brasil não vai ser resolvido com mais mulher na política. Se tiver mais mulher, ótimo. Mas não é isso que vai resolver o problema. A gente tem coisas mais importantes para discutir e as mulheres são livres para votar no nosso país e elas votam em quem quiser. O movimento feminista não tem o direito de querer impor para a mulher em quem ela vota. Nós amamos vocês, mulheres. Eu amo a minha mulher, minha esposa, amo minha filha Isabela, minha mãe. Amamos as mulheres. Nossa igreja, ela é composta por 70% mulheres. Amamos vocês, mulheres. E o que a gente quer trazer aqui, na verdade, não é um desempoderamento feminino. É o contrário. É o contrário. É ocupar verdadeiramente o seu lugar de mulher, de esposa, de adjutora, de estar ali junto na pegada, de somar, porque foi isso que Deus fez quando ele trouxe a mulher para Adão. Ele disse, Adão, você tá ali feliz, trabalhando, conquistando, realizando, fazendo o trabalho que eu pedi pra você fazer e agora eu vou fazer você se tornar uma pessoa ainda melhor. Exatamente. Eu vou te dar uma mulher. E minha irmã, assim, por exemplo, eu percebo nela uma vocação intelectual muito grande. Ela já gosta de ler desde cedo, gosta de estudar, já falou pra mim que quer ser escritora. E assim, cara, eu não precisei impor isso pra ela. Eu não precisei dizer, nossa, você precisa ser assim. Não, é uma escolha dela. Ela tá descobrindo ali o que ela gosta, tá descobrindo o que é da própria natureza dela. E quem dera ela vai ser uma grande escritora, uma pessoa do meio acadêmico. Eu espero isso. O problema é quando você começa a querer que as pessoas sejam escravas da sua ideologia. Então, exatamente. É igual o movimento negro às vezes quer fazer. Quer que o negro pense, todo negro pense igual. O movimento feminista quer que toda mulher pense igual. E aí você tem problema. Você vê que quando uma mulher não é feminista, ela é criticada, ela é atacada.
existe uma grande chance de alguém pegar um corte daqui, olha lá, os caras machistas, 2 homens falando de assunto de mulher. Então virou essa coisa assim, nojenta, sabe? De querer competir, de explorar o ressentimento. Pra mim isso é muito claro. A esquerda, ela explora o ressentimento das pessoas. Ela pega traumas, marcas que as pessoas têm, porque o mundo é mau mesmo. E existe gente, homem machista. Existe pessoa racista. Existe. Então, e essas pessoas ruins deixam marcas. Só que a solução para você resolver essas marcas não é você usar essas marcas e motivar com ódio. É você atingir um consentimento. É você pacificar as coisas, é você trazer união, né? Você vê, Cristo, ele quando veio ao mundo, ele falou, né? Que ele não veio para trazer união, ele veio para trazer divisão. No aspecto do quê? Que ele tá falando isso? Porque ele ia trazer as verdades. Sim. Ele ia trazer aquilo que realmente era correto e que iria causar desconforto. Eu acho que a gente... o joio do trigo. Exato, a gente tá vendo uma geração muito mimimi. O que é uma geração muito mimimi? Onde não se pode falar nada, onde não se pode se posicionar em nada, porque tudo é ofensa. Sim. Só que eu percebi que virou uma coisa lucrativa, em primeiro momento, e se tornou uma coisa muito viral. No aspecto de, poxa, estou sendo ofendido, estou fragilizado, câmeras, coloquem as câmeras em mim, tragam visibilidade, eu sou a vítima e tal. Tudo bem, nós vivemos uma sociedade onde existem negros, existem mulheres, existem homens, existem homossexuais, a gente vive numa sociedade com muitas diversidades. Só que cada pessoa que ela assume a sua identidade, assume a sua idealidade, ela precisa entender o seguinte: uma vez que a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas assumem uma posição, elas vão ser criticadas. Elas vão receber muitas vezes pedradas. Elas vão passar por situações das mais diferentes. Por exemplo, você tem vários vídeos na internet, você tem um posicionamento e muitas pessoas, elas falam coisas absurdas pra você lá na sua rede social. Sem nem me conhecer. Sem nem te conhecer. E esse é o ponto. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a conhecer uma pessoa, aí sim a gente pode falar, a gente pode dizer, a gente pode criticar. Por exemplo, eu e minha esposa, nós começamos a nossa relação e quando nós começamos a nossa relação, nós não conhecíamos um ao outro muito bem. Sim. E uma vez que a gente começou a se conhecer, a gente começou a apontar as coisas que a gente gostaria que um ou outro melhorasse, que um ou outro mudasse. A gente começou a encontrar os defeitos. E Jesus, ele trouxe pra gente uma visão de amor. E quando ele trouxe essa visão de amor, ele trouxe essa visão com base na diversidade. Sim. A Bíblia diz que há uma diversidade. E o princípio, né, da democracia é a tolerância. Para que uma sociedade democrática seja possível, você tem que tolerar conviver com quem é diferente de você. Esse é o princípio. Se você enfraquece esse princípio, a democracia se torna insustentável. Então, quando você cria essas facções sociais, esses grupos de divisão, você está enfraquecendo a base da própria democracia. Você vê o Tocqueville, que escreveu sobre a democracia nos Estados Unidos, quando ele chegou lá, e ele percebeu qual era a característica da sociedade americana. Ele falou, cara, isso aqui é um negócio muito inovador. Porque eu nunca vi uma sociedade que consegue conciliar tantas pessoas que são tão diferentes. Por quê? Porque elas são tolerantes. Você criou uma cultura de tolerância. Só que isso é uma crítica até às redes sociais. As redes sociais acabaram aflorando intolerância. Você acabou fazendo com que as pessoas identificassem mais quem é diferente como inimigo. E essas inimizades têm causado a radicalização. Então é o que você vê. A esquerda costuma acusar a direita de radical, mas a esquerda é tão radical quanto. Quando ela divide homem e mulher, branco e negro, rico e pobre, gay e hétero. Ela tá criando facções. Ela tá enfraquecendo a democracia. E ela tá sendo radical. E a minha atuação, pelo menos, e o que eu tento trazer é oposto. Não quer dizer que eu não vou criticar, não quer dizer que eu não vou discordar. Discordar é legítimo. Mas o que eu prego é que a nossa sociedade não seja dividida em facções, mas que a nossa sociedade viva uma união. Eu prego que a gente tente sentar na mesa, conversar, encontrar um ponto em comum, encontrar um consenso. E quando a gente atinge esse consenso, a gente pode progredir.
A gente precisa resolver os nossos... É possível encontrar um ponto em comum com um pessoalista. É possível encontrar um ponto em comum com um petista. É possível. É só sentar e conversar, e faz parte. Isso é ser cristão. Jesus sentava com as pessoas que no tempo dele eram mais abominadas pela sociedade da época. Ele sentava com os drogados, com os bêbados, ele sentava com os ladrões, ele sentava com as prostitutas. Exatamente. Ele sentava. Ele não tinha essa prisão, ele não estava preso nisso. E se Jesus é o nosso modelo antropológico, se Jesus é a nossa referência de como devemos ser, nós também, como cristãos, devemos buscar isso. Na política, no nosso dia a dia, buscar ser conciliadores. É bem-aventurados os pacificadores. É isso. Vamos trazer pacificação, saber lidar com a diversidade. Somos pessoas diferentes, sim, umas das outras, independente de cor de pele, independente de opção sexual, independente de tudo, nós temos uma coisa em comum. Nós estamos todos aqui com o mesmo objetivo, tornar o Brasil um lugar melhor. Exatamente. E a nossa convivência também melhor. E é legal que a Bíblia fala que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Exato. Porque é fácil amar quem está longe. É fácil você ver uma campanha na televisão contra a fome na África e ficar com dó de quem está na África. É difícil amar seu vizinho que faz barulho no fim de semana. Difícil é amar seu parente que vota no Lula. Difícil amar... Ah, meu Deus! É isso que é difícil de fazer. Mas Jesus manda que nós amemos ao próximo. É quem tá próximo, é o seu dia a dia. Se você não consegue amar o próximo, o amor que você tem por quem tá longe não é um amor real. É apenas um amor para vender publicamente. É apenas uma forma de você se autopromover. É muito louco isso, porque agora vem uma visão muito terapêutica e também teológica, assim, no aspecto bíblico, né? Que é quase que impossível uma pessoa conseguir amar o próximo sem primeiro ela aprender a amar ela mesma. Porque é o mandamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, o problema de muitas pessoas, que é o que você falou, existem muitas pessoas fragilizadas, machucadas, feridas, traumatizadas, muitas vezes com feridas do passado, da infância, feridas paternas, feridas maternas, abandono, abusos, enfim, agressões, violência, muitas coisas que vieram a formar um conceito na cabeça dessa pessoa, e hoje ela tem uma ideia a respeito de como as pessoas são com base naquilo que ela vê no espelho. Então a gente precisa de uma cura interior, a gente precisa se curar para que a gente possa se tornar... Eu posso estar enganado, mas eu enxergo que até mesmo a pessoa que ela tem um problema em se aceitar e que ela tem problemas com a própria identidade, isso é também um traço de egoísmo. Por quê? Por que ela é frustrada com ela mesma? Porque ela tinha uma alta expectativa em torno de si mesma. E porque o nosso olho ele é pra frente, né? A gente não consegue ver o próprio rosto. Porque a gente foi feito pra olhar pro outro. A gente foi feito pra aprender com as outras pessoas. Exatamente. Então, o cristianismo é isso. O cristianismo é entrega. Você só vai deixar... É serviço, não ser visto. Exato. É serviço e não ser visto. Você só vai se aceitar verdadeiramente... quando você deixar de se preocupar com você e passar a se preocupar com o próximo. E é o meu sacrifício de ter vindo para São Paulo, de estar me dedicando na política, é um pouco disso, é uma tentativa disso, né? Eu quero me preocupar em resolver o problema da sociedade mais do que resolver os meus próprios problemas primeiro. Então eu acho que ocupando minha cabeça com isso, eu tô me tornando até uma pessoa mais saudável. Eu acho que faz bem para mim. Quando a gente faz um ato de caridade, a gente se sente bem. A gente se sente bem, faz bem, é porque o ser humano foi feito para isso. É muito louco, né? Deus é tão perfeito que ele cria todo o nosso corpo e todo o nosso organismo pra gente fazer isso, pra gente fazer o bem. Existem pesquisas que demonstraram que pessoas, quando estão fazendo atos de caridade, ajudando pessoas carentes, fazendo algum tipo de algo beneficente para outra pessoa, o organismo libera dopamina, o organismo libera ocitocina, que são hormônios que trazem prazer, fazem você se sentir com prazer, se sente com amor. Então, quer dizer, Deus ele é tão perfeito em tudo aquilo que ele faz, que ele criou o ser humano para servir. Exato, nós temos um propósito. Exato, a gente foi criado para servir. E eu costumo dizer que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, seja um político, seja pastor, ou seja até um pai, uma mãe, uma pessoa na sociedade. Todos nós somos criados para servir uns aos outros. E pense e imagine como seria o mundo se as pessoas cumprissem esse propósito. E política é serviço, né? E o político brasileiro a gente tem visto
que ele não quer servir a sociedade, ele quer se servir da sociedade. Então ele vive às custas do Estado, vive parasitando recursos públicos. Muitas vezes político dito evangélico, ele vai lá, ele usa carro oficial, gasta o máximo que pode de dinheiro público, às vezes se envolve em esquema de corrupção e não traz nenhum benefício para a sociedade. Exato, que nem pastor, por exemplo. A gente sabe que isso acontece também no meio pastoral. Sim. Digno é o obreiro de seu salário, o pastor realmente ele tem ali a possibilidade de ter o seu sustento, de ter o seu recurso com o trabalho que ele exerce na sociedade, cuidando das pessoas. Não tem problema nenhum. O problema é que existem pessoas que estão nesse meio para enriquecimento. Exato. E aí que tá o ponto, né? Eu não tô... não é negócio, né? Não, eu tô ali para servir, não para ser servido. Jesus, ele disse, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Por isso Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Então, quer dizer, a gente tá ali para servir. Tem até um livro, chama O Reino de Ponta Cabeça. Ah, eu já ouvi falar. Eu acho que é do Douglas... Não. O Douglas Gonçalves vende esse livro na loja dele. Né? A editora dele, a Jesuscope, publicou aqui no Brasil. Mas é um livro Douglas, que fala... a gente tá fazendo divulgação aí. Lembra de nós aí. Me chama pro seu podcast. Me chama pro seu podcast ou vem aqui, tanto faz. Quando os dois tá dentro. E o Douglas, eu acho que se entrar em contato, não é difícil ele Tu já conversou com ele? Eu já fui uma vez na igreja dele e eu já vi ele em alguns podcasts que estavam começando ainda. E sem problema nenhum, ele é um cara bem acessível. Legal. É um cara legal pra ter contato. Mas o livro ele fala exatamente disso, que... Quando Jesus vem, ele inverte a ordem, né, de funcionamento do mundo. Porque para nossa sociedade, o cara que ele pensa mais em si, ele é quem vai ocupar a posição de destaque. Mas no reino de Deus é o contrário. É o cara que pensa menos em si. Jesus foi quem lavou o pé dos discípulos. Aquilo ali era uma posição de desonra para aquela sociedade. Mas Jesus falou, não, essa aqui é uma posição de honra. O Filho de Deus é capaz de lavar o pé do próximo. Então se Jesus... se humilhou, Jesus que era Deus, se humilhou, virou ser humano e morreu por nós, quem somos nós, meros mortais, pecadores, para achar que temos alguma qualidade superior, achar que somos superiores aos outros? Nós não somos ninguém. Tudo que a gente faz é pela graça de Deus e não tem que ter orgulho nenhum em torno disso. O papo tá maravilhoso, eu tô gostando demais, mas as polêmicas não acabaram. E a gente ficou aqui... numa vibe bem bacana, que eu gostei bastante, mas daqui a pouco a gente vai fazer aqui um culto se a gente continuar nisso. Cara, fala pra mim, legalização da maconha. Cara, eu acho que dentre as drogas que são ilegais, a maconha ela é a droga menos pesada. Então dá pros crentes tudo fumar. Não, o problema do crente é o pecado, né? Porque... a maconha, ela entorpece a pessoa, ela tira a consciência de si. E aí já era, aí passou. E também pode haver o vício. E havendo vício também se torna pecado. Mas dentre as drogas que não são legalizadas, ela é a droga mais leve. Eu não sei, ainda não estudei a fundo, não vi o que médicos dizem, o que psicólogos, psiquiatras dizem acerca do tema. Mas eu acho que o principal a respeito da maconha em si é que a discussão não deveria ser tida em âmbito federal. Ela deveria ser discutida pelos estados. É um tema sério que deve ser discutido pelos estados. Por quê? Nos Estados Unidos existem estados em que legalizam a maconha é legalizada. Por exemplo, eu tava em Indianápolis e depois eu fui para Key West. Então eu tava em Indianápolis, que é em Indiana, depois eu fui para Key West, que é em Miami. Em Indianápolis não tem e é proibido. Indiana. Quando eu cheguei em Key West lá em Miami... permitido. Um em cada esquina. Doideira. Minha prima, ela mora na Califórnia, né? E lá também é legalizado. Mas o legal de você realmente ter um pacto federativo que dê poder para os estados é que cada estado pode decidir sobre essas temáticas mais polêmicas. Então, por exemplo, se em São Paulo é legalizada a maconha e no Paraná é proibida, e daí no Paraná o proibido deu mais certo, os estados que não legalizaram copiam esse modelo. Se, por exemplo, sei lá, algum estado... É tipo jurisprudência? Você tem alternativa. Eu moro no estado de São Paulo. Eu não gosto de maconha. Eu mudo para o Paraná, que é proibido. Então, a gente devia viver um verdadeiro federalismo. Os estados deviam definir mais essas pautas polêmicas. E eu acho que... Você é a favor ou contra da legalização? Eu, atualmente, tenho pouco conhecimento sobre o tema. Drogas pesadas eu sou totalmente contra. Mas a maconha, pelo que eu vi, ela é uma droga mais leve, né? Então, eu não sei até que ponto. I wanna love you.
Não. Por exemplo, o álcool. O álcool ele ele já foi proibido nos Estados Unidos numa época, né? E quando ele foi proibido não funcionou muito, porque 90% dos americanos bebiam. Aí eles meio que burlavam as leis e tomavam. A maconha ainda é um consumo restrito. O que a gente tem que discutir é, será que vale a pena estimular esse consumo? E será que é possível legalizar e ao mesmo tempo combater o consumo? Por exemplo, no Brasil o cigarro é legalizado. Mas eu acho que deveria ser proibido o cigarro, cara. Então. E no Brasil a gente conseguiu combater. O Brasil é uma das maiores referências do mundo em combate ao tabagismo. Sério? Que da hora. Porque... eu vi, né? Por causa do que vai nas carteiras e tal. Aquilo ali acabou que foi hoje em dia é feio fumar. Então. E daí, às vezes, você pode desenvolver uma política de combate à droga, de combate à maconha, que seja mais efetiva por meio da conscientização do que pela proibição. O que não significa que ela não deva ser proibida, ela pode ser proibida. Mas eu acho que a conscientização é uma forma muito mais eficiente de combater as drogas, né? Você vê que nos Estados Unidos tem estados que a maconha é proibida, e esses estados têm alto consumo de droga e o tráfico corre solto. Tem estados que a maconha é proibida e as pessoas consomem pouca droga, porque existe uma consciência maior. E você tem estado que a maconha é legalizada, tem pouco consumo, e estado que a maconha é legalizada, como você disse, tem muito consumo. Então, você vê que o combate à droga em si, o mais eficiente, é a conscientização. Então, beleza, tá proibida a maconha, mas e como a gente vai combater de outras formas? Eu acho que tem que ter mais trabalho de conscientização. Até quando eu era criança, eu teve na minha escola, né, o ProErd, que ele ensinava, você não, é um programa da Polícia Militar, você não pode consumir droga. Essa coisa, de alguma forma, fica na cabeça da criança, né? E se você trabalha mais essas políticas, você combate as drogas de forma mais eficiente. Agora, a maconha eu ainda não sei porque eu nunca peguei pra estudar direito. E não é um tema que eu ainda me interessa, não é um tema muito relevante pra mim. Mas eu sei que drogas pesadas eu sou totalmente contra a legalização. Cocaína, crack, porque eu acho que é até um ato imoral o cara vender droga, né? Porque ele tá vendendo basicamente um veneno pra consumo. Ele tá falando assim, eu vou te viciar, eu vou tirar a sua vida e vou te escravizar através da venda do meu produto. E isso eu acho que o Estado tem que legislar algumas questões que são imorais. E eu acho que o cara que vende cocaína, vende crack, até mesmo a maconha, que pode gerar vício às vezes ele tá incorrendo numa atitude imoral e por isso o Estado deve proibir. Mas como eu disse, na questão da maconha eu não estudei a fundo, mas no geral eu sou contra a liberação das drogas. Eu acho que, assim, agora um posicionamento voltado à parte da Bíblia, né? Que a Bíblia, ela não faz nenhum tipo de alusão ao uso, até porque era um tipo de coisa que não existia. É o vinho o máximo que existia. Então, aí a Bíblia fala a respeito de não se entorpecer com o vinho. Exato. Então, assim, inclusive algumas pessoas usam o fato de que, poxa, tá escrito lá que não pode entorpecer. Então, quer dizer, eu posso tomar uma xícara, eu posso tomar um copinho. Então tá tudo bem eu tomar. Só que aí entra uma questão de freio moral. Entra uma questão do desejo desenfreado humano. Porque o problema é que quando a pessoa ela entra num estado de entorpecentes que elas acabam utilizando, na verdade é uma fuga de uma dor que ela acaba numa dependência. E esse é o problema. Ela quer buscar a satisfação dela. Exato, nisso, né? Porque isso leva a pessoa a acabar tendo uma sensação de prazer temporária, mas que futuramente gera prejuízos econômicos, gera prejuízos psicológicos, gera prejuízos familiares. Até redução da massa encefálica. Existem vários dias atrás você vê até uma respeito. Polêmica, né? Que um ex-ator da Malhação, ele gravou um story, tipo, ameaçando o pai, pro pai dar dinheiro pra ele comprar cocaína. Agora você pensa, como que você vai permitir que uma droga dessa seja legalizada? Não tem como, cara. Tem umas coisas que tem que ser limitadas mesmo. E assim, um abismo chama outro abismo, né? E esse é o ponto que a gente tem que tomar cuidado. O cara começa no álcool, perde o controle e aí... Então, assim, eu acho que esse é um ponto a ser colocado em xeque, assim, sabe? Porque será que realmente isso vai ser algo benéfico para a sociedade, para as pessoas, né? É uma coisa que, por exemplo, nós como pastores, a gente tem muitas vezes jovens na nossa igreja, a gente vê os jovens se seduzindo para esse tipo de coisa. A questão é, o quanto isso realmente vai ser benéfico para você, para sua família, para o seu futuro, para os seus estudos, para sua carreira e para a sociedade. A Bíblia, ela não condena o consumo do álcool, né? Ela condena a embriaguez e o vício. Isso. E o problema é,
a pessoa que ela consome álcool, e até aí a gente não pode dizer que é pecado, porque a Bíblia não dá respaldo, ela tem que ter uma maturidade emocional e até psicológica muito grande. E ela tem que saber que se você consome álcool, você tem que ter responsabilidade. Tem até um versículo da Bíblia que fala que o vinho foi criado para a alegria do coração do homem. Agora, por exemplo, quando você fala de maconha, a maconha, a partir do momento que a pessoa dá o primeiro tapa, fuma a primeira vez, ela já se entorpece. Você já tá alterando o estado de consciência. Então não tem como você falar, é tipo de Justin Tá tudo Bieber. bem. Eu sou cristão e fumo e tá tudo bem. Não. Ela não é uma droga tão pesada? Pode não ser, mas não significa que seja certo você fumar. E também não acho que isso seja justificativa pra gente pensar em legislação pública. Não deve ser essa a justificativa. A gente tem que ver questões sociais, né? Então, por isso que eu falei, na questão da maconha, não é um tema que eu tenho profundidade, então eu prefiro não dar uma opinião Mas nós categórica. somos a favor, por exemplo, do uso medicinal. Exatamente. Eu acho que o uso Que medicinal... é a ignorância dos deputados, da bancada evangélica lá, que achou que tava legalizando o consumo. Não tava legalizando o consumo. É um medicamento, né? Pra tratar pessoas que têm epilepsia, pessoas que sofrem, né? São problemas E Deus neurológicos. é uma planta. A gente tem que pensar, é uma planta. E tem alguma coisa positiva nela que a gente pode usar. Exato. É o uso inadequado daquilo que faz parte da criação. Exatamente. Né? Então esse é o ponto. Boa, gostei. Vamos para mais polêmicas. Qual o seu posicionamento sobre o público LGBT? Só um minuto que o pão de queijo tá bom. Eu acho que o público LGBT é um público muito sofrido, porque realmente, dentro do nosso mundo, existe perseguição, existe discriminação. Violência. E, às vezes, nós, como cristãos, falhamos em dar resposta para os problemas dessas pessoas. A gente tá mais preocupado em querer dizer o que ele deve ou não fazer do que em ajudar. E Jesus, primeiro, ele dava respaldo e depois ele apresentava a verdade, apresentava o evangelho. Então, por a gente não dar essas respostas, eles acabam buscando resposta em movimentos identitários de esquerda e acabam se seduzindo por ideologias absolutamente nefastas. Então, eu acho que, primeiro, que todo cristão que atua na política, ele tem que lutar para defender essas pessoas de violência, para defender essas pessoas de discriminação, para defender que essas pessoas tenham inclusão na sociedade, independente da prática delas e da orientação sexual delas. E ao mesmo tempo a igreja, a gente tem que aprender a saber dialogar melhor com esse público para poder apresentar o evangelho. Você saber atender as mazelas dessas pessoas, resolver os problemas dessas pessoas, e aí sim você conseguir apresentar o evangelho. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é a gente. Então às vezes a gente tá tão preocupado em discutir e essa discussão acaba afastando essas pessoas. E eu acho que o nosso trabalho como cristãos deve ser acolher. Nós temos que ser uma igreja, porque nós todos, como seres humanos, acima de uma questão de identidade, RG, CPF, nós temos que entender que existem pessoas por trás de um RG e de um CPF. Exatamente. Seres humanos. E eu acho que essa questão humana tem se perdido. Acima de ideologias, precisa estar o sentimento humano. Quer um exemplo? Pessoas, cara. Você vê que no Brasil a gente vai olhar para a expectativa de vida de transexuais. É uma expectativa de vida muito baixa. Porque a condição de vida dessas pessoas desde cedo é uma condição extremamente difícil. A pessoa é expulsa muitas vezes de casa desde cedo. Às vezes se prostitui para sobreviver. E não tem nenhum tipo de ajuda. E daí, como que a gente vai chegar nessas pessoas? A gente vai chegar atacando pedra? Será que é assim que a gente vai ganhar a alma dessas pessoas? Não é. É exatamente o contrário. É ajudando elas. Às vezes a pessoa tem um histórico de vida assim, cara, que é triste. E todo cristão tem que se indignar com qualquer tipo de violência. A violência pro cristão nunca é a resposta. A solução para os problemas da sociedade é primeiro amar as pessoas. Então quando a gente ama as pessoas... É um dever, né? É um nós dever. Como cristãos. Então eu acho que a gente tem que aprender a dialogar melhor com o público LGBT. Acho que a militância LGBT é extremamente fragmentadora da sociedade, defende coisas absurdas. E daí começa a descambar em coisas terríveis como ideologia de gênero, que você começa a querer mudar o idioma. As crianças também, né, cara? Começa português, a quer mudar crianças. O português, as crianças. Então, se a gente desse uma resposta melhor para esse tema, talvez a gente tivesse menos pessoas do público LGBT envolvidos com ideologia de esquerda. Como a gente acaba não dando uma resposta satisfatória, eles buscam resposta em outros lugares. Então, cara, eu não consigo acreditar de verdade que um cara, ele escolhe ser homossexual. Eu não acho que o cara escolhe. Eu acho que... Influenciado. Alguma coisa dentro dele originou aquilo. Até porque,
Pô, nós nascemos com algumas disposições, né? Algumas pessoas nascem com uma disposição sexual maior pra mulher. E daí o cara ele tem dificuldade de manter a fidelidade conjugal. Nem por isso a Bíblia deixa de exigir que ele tenha a fidelidade conjugal. Ele tem que manter a fidelidade conjugal, porque é um princípio bíblico. E a mesma coisa para a homossexualidade. Não é porque a pessoa tem uma disposição de ser homossexual que a Bíblia vai dizer que ele deve exercer essa disposição. Não. Ele tem que lutar contra essa disposição por amor a Cristo, né? Ele abre mão de si mesmo por amor a Cristo. Só que, para explicar isso para as pessoas, a gente tem que explicar da forma certa. Então, a gente tem que saber falar da forma certa. Porque a pessoa fala, eu tenho esse sentimento, por que eu não posso expressar esse sentimento? Porque assim, na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado é a mesma coisa que a gente cristão, tá? Sim. Vamos pensar que a gente é cristão e aí tem a pessoa lá que ela é espírita. Tá? E aí ela cresceu a vida inteira lá na religião dela, espírita. E de repente eu chego nela e digo assim, você tá errado porque você é espírita e você tem que ser cristão porque a minha religião é a certa. Ela não vai querer mais nem olhar pra cara do cristão. Então, é um ponto que não é assim. A gente tem que respeitar as pessoas antes de impor as nossas ideias e até mesmo de ajudá-las. Sim. Então, por exemplo, eu já atendi centenas de pessoas e eu vou compartilhar um caso de um acontecimento pessoal que eu tive com uma aluna. Porque dentro do trabalho que eu realizo, eu trabalho com a parte espiritual, que é a igreja, como pastor, mas também eu realizo eventos, treinamentos, imersões, onde nós trabalhamos a parte emocional, a inteligência emocional. E aí, um desses eventos, uma menina chegou para passar por um processo de intervenção. Ela já estava ali bem sensível diante de todo o conhecimento que havia sido liberado, todas as experiências dos outros alunos que já tinha tido. E aí, quando eu fui fazer a intervenção, eu olhei para ela e eu vi que os olhos dela estavam clamando por desespero para ajuda. Só que assim, era uma menina que quando eu olhava, era muito fácil de confundir com um menino. Por quê? Todo o exterior já havia sido transformado. Sim. Ela já havia retirado as mamas. Era uma trans. E aí ela estava diante de uma situação onde ela estava frágil, muito frágil. E quando eu olhei para ela, eu percebi que alguma coisa ali precisava ser dita por ela. E houve a intervenção. E ela começou a contar a história dela. E ela, aos prantos, enquanto eu realizava a intervenção, ela começou a chorar e ela começou a contar que quando ela era mais nova, quando ela era uma criança, o pai dela abusava sexualmente dela. O pai dela abusava sexualmente dela e durante o período de 3 até os 10 anos de idade, ela foi abusada pelo pai. O pai ameaçava ela e não deixava ela falar pra ninguém. E aí, quando ela começou a atingir a idade um pouquinho mais, com 12 anos ela saiu de casa, ela foi embora de casa. E ela foi morar com uma amiga. Quando ela foi morar com essa amiga, ela nunca contou nada pra ninguém, só que essa amizade que ela tinha com a amiga começou a se tornar afetiva. E ela começou a gostar dessa amiga. E aí ela começou a acreditar que ela deveria ter, por questões pessoais, daquilo que aconteceu com ela e com relação às amizades e às companhias, que ela deveria ser um menino. E aí ela disse assim, eu sempre precisei ser forte para conseguir suportar a dor que eu passava em ter que tolerar os abusos do meu pai. Então, ela começou a adquirir uma energia masculina, uma força masculina, para que ela pudesse se tornar forte o suficiente para que ela pudesse lidar. E nesse caso que você tá contando, fica claro que tipo, não era homossexual porque ela escolheu. Exato, até porque nesse caso. É mais difícil você ser homossexual na nossa sociedade do que você não ser. Porque existe realmente um preconceito em torno da homossexualidade, né? E a gente não sabe muitas vezes lidar.
E é legal que, tipo, o trabalho que você fez foi de entender a situação dela Exato. e de acolher. Às vezes a gente não sabe acolher. Exato. Às vezes um homossexual entra na igreja e o cristão não sabe tratar ele Cheio com de respeito. julgamentos, críticas, ofensas, o que olhares. tem de homossexual no meio cristão, no meio evangélico, é enorme. Exato. E a gente que precisa saber às vezes nem é exposto, né? Às vezes... E seria mais, se a gente tivesse um ambiente mais acolhedor, a pessoa não teria problema. Assim como a gente trabalha outros tipos de conduta, a gente poderia trabalhar também a homossexualidade, né? O cara que ele tem problema, outros problemas pessoais, problemas com a família, problemas às vezes que afetam a sexualidade dele. Às vezes o cara é mulherengo demais, não sei. Ele precisa ser acolhido pela igreja, assim como o homossexual. É comportamento, né? Tem um pastor americano, eu até vi um livro uma vez, eu não cheguei a ler o livro, mas ele é um pastor, só que é numa igreja que não precisa ser casado para ser pastor. E ele, acho que é uma igreja batista ou presbiteriana, algo do tipo. E daí ele escreveu um livro, ele tem desejos homossexuais, ele conta que desde a infância dele ele sempre se viu assim, mas ele é cristão. E ele falou, eu vou... Assim como Jesus ele orientou, luta contra isso. Assim como Jesus orientou a gente a abrir mão de nós mesmos por amor a ele, ele falou, eu vou abrir mão. E ele abre mão. E daí no livro ele conta a experiência dele. Ele conta momentos de sofrimento, momentos em que ele se sentia sozinho. E ele explica no final do livro por que pra ele valeu a pena tomar essa decisão. Mas é uma decisão. E vão ter pessoas que não vão querer tomar essa decisão por Cristo. E é de direito delas. E a gente tem que saber... Eu, como político, eu tenho que saber tratar com respeito essas pessoas. E como cristão, eu tenho que saber amar essas pessoas e ser acolhedor com essas pessoas. E no caso dessa menina mesmo, naquele momento em que houve toda essa intervenção e toda essa experiência, no final de tudo, ela disse, eu sou uma menina e eu quero ser menina. Então, quer dizer... Só que daí, se você, pro pessoal mas mais foi militante... uma decisão dela. Exatamente. Pro pessoal mais militante, isso aí, essa decisão dela não é legítima, entendeu? Então... Eles acham que legítima é só a decisão pro outro lado. Isso. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente entender que existem opiniões, existem decisões que as pessoas vão tomar. Sim. E entender essa diversidade de decisões e de opiniões e de comportamentos é o que vai tornar a gente alguém que realmente vai conseguir entender o outro e ajudar o outro, como no caso dela. Sim. Então, assim, poxa, quantas pessoas que hoje estão aí vivendo esse momento de intolerância que, poxa, a gente, né, tá aqui, tá aqui o Lucas, tá aqui eu, e a gente tá dizendo aqui, a gente tá à disposição pra ajudar, a gente não tá aqui pra, né? Exatamente. Nosso papel é satisfazer as necessidades dessas pessoas e apresentar o evangelho. Pronto. O resto é o Espírito Santo que faz. É o trabalho. Então, todos aqui são muito bem-vindos, independente do seu posicionamento, independente da sua escolha sexual. Saiba que por trás de todo comportamento existe uma pessoa e todas as pessoas estão aqui para ser amadas. Boa! Vamos lá! Mais uma coisa polêmica aqui que aconteceu recentemente. Lá no seu Instagram, inclusive, a gente viu isso. Vereador quer suspender cachê de Ludmilla após cantora fazer o L na virada cultural de São Paulo. Fala mais sobre como que foi esse negócio aí, moço. Teve um evento na virada cultural de São Paulo, um evento financiado com dinheiro público, no qual a Ludmilla ia receber um cachê por esse evento. E durante o evento, com as cores do PT atrás, ela fez o L de Lula e teve um momento lá que ela gritou fora Bolsonaro e manifestações políticas do tipo. É importante ressaltar que é legítimo a pessoa usar o espaço dela para fazer manifestação política. O que não é legítimo é a pessoa usar dinheiro público para fazer esse tipo de manifestação. Aí o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, e eu entramos com uma ação na justiça para suspender o cachê da Ludmilla, porque nós entendemos que o recurso público ele é tirado à força das pessoas. Você é obrigado a pagar imposto. Você é obrigado, você não tem escolha. E daí você pegar esse dinheiro que as pessoas pagaram à força e usar em prol de fazer campanha para determinado político ou pré-campanha para determinado político, é um ato de desrespeito com o dinheiro público e é um ato imoral. Então nós entramos com uma ação popular contra o cachê dela, para suspender o cachê dela, porque existem pessoas que são bolsonaristas, existem pessoas que são petistas, existem pessoas de direita, de esquerda, todas elas pagam impostos. E não é justo você pegar o dinheiro delas para financiar a campanha de algum político em específico, para financiar o discurso político para algum desses lados. Então, dentro disso, nós entramos com a ação. Parece que a ação até tá andando bem.
Já tinha acontecido isso no caso da Daniela Mercury, que o dela foi mais explícito ainda. Ela, num show também financiado com dinheiro público, ela recebeu um cachê, acho que de R$400 mil, ela fez campanha mesmo pro Lula, campanha antecipada. Então, ela incorreu em 2 erros. Ela estava usando dinheiro público para fazer uma manifestação política e ela ainda fez campanha antecipada. Ela pediu voto antes da hora. Eita. Falou de apertar o 13. Nós entramos na justiça e ela chegou a desistir do cachê. Ou seja, a nossa ação motivou a desistência dela e nós conseguimos evitar que dinheiro público fosse pro bolso de uma artista que estava usando de um espaço que ela não devia para fazer campanha. Existe uma lei, inclusive, né? Que é a Lei Rouanet, não é? Que também fazia uso do dinheiro para esse tipo de, a Lei Rouanet é uma lei questões culturais, né? Exato. A Lei Rouanet é uma lei que os artistas... Acho que ainda tem algum tipo de algo nesse sentido, mas é uma lei para os artistas buscarem recursos, mas daí eu acho que são recursos vindos da iniciativa privada por meio de renúncia fiscal. Então a empresa paga menos imposto e financia esses artistas. O que na prática acaba sendo dinheiro público. É menos dinheiro que está indo pro cofre público para financiar artista. E isso acabava de uma dobradinha, não? Então. Um toma lá da cá, né? E é um absurdo, porque era um programa que surgiu com a intenção de financiar o pequeno artista e acabou financiando os grandes artistas já consolidados. Uhum. Então é uma máquina de tirar dinheiro do mais pobre, que paga mais imposto no Brasil, porque o imposto está mais focado no consumo. Quem consome a maior parte da renda com consumo são os mais pobres. Você pega o dinheiro do mais pobre e usa para enriquecer quem já tá rico. Eita. É um Robin Hood ao contrário. Você tá roubando do pobre para dar pro rico. Então era um absurdo realmente o que acontecia. Eu não sei como é que tá a situação desse programa atualmente, mas eu acho que ainda existe alguma coisa nesse sentido. Mas eu primeiro assim, nós temos tantas prioridades, né? Nós temos tantos problemas com saúde pública, tem gente morrendo na fila de hospital, saneamento básico, 50%, quase 50% da população brasileira não tem saneamento básico. E daí a gente vai usar isso para enriquecer artista que já tá com o bolso cheio de dinheiro. Eu acho isso no mínimo imoral, e eu acho que é por isso que a gente tem que estar de olho em quem a gente elege. Porque às vezes a gente elege o político achando que ele é bem intencionado e ele desrespeita o dinheiro da população com esse tipo de gasto inútil. Olha aí, complicado, hein? Complicado, pessoal. Teve alguma coisa a respeito da Anitta também, não? Da Anitta... Da Anitta a gente não chegou a processar, não. Mas direto a gente tem algum atrito na rede social. E só gostam dos cantores, né? Essa turma. A Anitta, assim, um negócio que tá acontecendo muito recentemente é o artista achar que por ele ter influência, ele é um cara... versado na política e capaz de emitir boas opiniões políticas. Então, às vezes, o cara não entende absolutamente nada de política e tá dando opinião aí, tá influenciando um monte de gente. É o caso da Anitta. Uma vez ela foi entrevistar, acho que é a Gabriela Priori, numa entrevista, e daí era ao vivo, era uma live ao vivo, né? E daí, assim, o conhecimento político dela era abaixo do básico. Só que ela já tava emitindo opinião política o tempo todo, já tava dizendo o que as pessoas deviam fazer ou não. E o artista ela pode ser uma ótima cantora, pode ter um talento invejável, mas isso não significa que ela é capaz de emitir boas opiniões políticas. É que nem eu, né, gente? Eu sou pastor, eu sou terapeuta, eu trouxe um político que estuda, que tá capacitado para falar do assunto. Eu exponho aqui, com o meu estado leigo, um pouquinho daquilo que eu conheço, mas... É ele que sabe, ele é o especialista. E a gente tem que ouvir pessoas que realmente sabem. Eu que tô envolvido todo dia. Anitta, não bloqueia nós aí, não cancela nós. Mas se quiser também, o Lucas tá aí, ele gosta dessas coisas. Mas ainda que eu esteja envolvido todo dia, eu também não sei de tudo. Tem coisa que eu preciso estudar mais. Eu falei até, quando você perguntou da maconha, eu não dei uma resposta categórica. É algo que eu tenho que estudar mais. E é importante a gente entender que se quem tá atuando todo dia na política, tá lendo livro, tá buscando entender, ainda tem coisa que não conhece, imagina alguém que nunca estudou e já quer sair por aí emitindo uma opinião política. É o Felipe Neto da vida. Nossa! Só fala abobrinha. Felipe Neto. Esses dias tava querendo cancelar o Thiago Leifert, porque o Thiago Leifert falou que... Polêmica Felipe Neto e Thiago Leifert, com Lucas Pavanato. Felipe Neto cancelando o Thiago Leifert simplesmente porque o Thiago Leifert falou que não se sente confortável em votar nem no Lula, nem no Bolsonaro, e porque o Thiago Leifert também falou que a imprensa brasileira é uma imprensa de esquerda. Ele não mentiu, a imprensa brasileira é de esquerda, e ele tem total direito de não se sentir confortável em votar em quem ele quiser. E o moleque tem propriedade, hein? Quantos anos trabalhando, né, dentro da Globo, tendo acesso a todas essas informações. Exatamente. E daí o Felipe Neto falou que ele era um nojo. Por que ele é um nojo? Porque ele discorda de você? Você não é um cara democrático? Então deixa ele ter a opinião dele, cara.
Se você quer votar no Lula, vota no Lula. Ele não quer votar, ele não vota, entendeu? Felipe Neto, você foi um cara que influenciou tanta gente no aspecto infantil, as crianças. Eu não sei, em algum momento, acho que ele perdeu a visão, né? E aí... ele tinha até no começo, quando ele começou a pensar política, ele tinha até algumas opiniões mais liberais. Entendia que a economia tem que ser mais livre. E com o tempo ele foi deixando isso de lado, sei lá. Deixa Deus te usar, menino. Deixa Deus te usar. Cedeu à pressão. Entrega o coração pra Jesus, você vai ver que você vai ser grande nessa terra. Vamos lá. Algumas perguntas aqui que eu acho que são bem pertinentes pra gente encerrar. A gente já tá finalizando. Tá muito da hora esse podcast. Mas a gente tem que perguntar. Qual pode vir a ser o maior problema do Brasil caso a esquerda seja eleita? Na sua opinião? Eu acho que se o Lula voltar ao poder, o principal problema é que ele vai recuar em todas as poucas conquistas que o Brasil teve nos últimos anos. Ele já se comprometeu a revogar a reforma trabalhista, a desrespeitar o teto de gastos, chegou a insinuar que a reforma da Previdência foi errada. Então, o Brasil ele é tão difícil você ter boas iniciativas, você conseguir aprovar bons projetos. A reforma trabalhista é uma reforma que tornou... E o teto dos gastos é mais ou menos como o limite do seu cartão de crédito, tá? Imagina se o seu cartão de crédito não tem limite. Pra quem não tem muito controle simples. Sobre o dinheiro. Você, no seu orçamento familiar, você tem que gastar menos do que você arrecada. Por que o Estado pode gastar mais do que arrecada? Quem paga a dívida do Estado somos nós, pagadores de impostos. Os eleitores, quem paga imposto. Então, o Lula, ele tem discursado e tem falado no sentido de retroceder em todas essas conquistas. Revogar a reforma trabalhista é retroceder a nossa legislação trabalhista, fazer com que voltem a se acumular diversos e mais diversos processos trabalhistas, fique mais difícil para gerar emprego, fique mais difícil para gerar renda. O Brasil já tem milhões de desempregados, aí o cara vai retroceder em algo que beneficiou o emprego, a geração de emprego. Então, são uma série de retrocessos. E ainda sem contar ameaça à democracia, que quando ele fala em regulamentar a imprensa, e ele fala que o povo vai regulamentar a imprensa, ele tá mentindo. Não tem como toda a população participar de uma regulamentação da mídia. Quem vai definir é um pequeno grupo. E qual vai ser o pequeno grupo que ele vai escolher? É óbvio que é o pequeno grupo de pessoas ligadas a ele. Foi o que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, eles venderam que iam regulamentar a imprensa e na prática eles proibiram a imprensa de criticar o governo. Censuraram a imprensa. Um país que tem censura e um país que não tem liberdade de imprensa é um país que não tem democracia. E nós sabemos do histórico do PT de ser ligado a ditaduras em outros países. Será que é isso que nós queremos pro Brasil? Eles ficaram 13 anos no poder, não resolveram porcaria nenhuma, jogaram a gente no meio de uma crise que a gente tá pagando até agora e a gente vai apostar neles? Eu não tô nem falando que você precisa gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Bolsonaro, mas achar que o Lula é a solução é no mínimo ser estúpido. No mínimo. No mínimo ser estúpido. Porque você apanha, a pessoa te trai sua confiança, faz tudo que não presta e você continua confiando nessa pessoa e achando que ela é a resposta. E avisa que vai fazer. E tá avisando, ele tá falando explicitamente. Falou a favor de aborto também recentemente. O que você acha da foto dele lá? O Lula com o santinho lá dos como é que fala um negócio desse sem ter problema, gente? Lá das outras religiões dele lá. E aí eu vi uma foto na internet que era o Lula com a fotografia dele lá, com as fotos da religião lá. E aí uma foto do Bolsonaro com uma Bíblia na mão. Aí o pessoal dizia assim, quem você quer? Então, quer dizer... Eu acho que os dois estão sendo oportunistas, né? Porque, tipo, o Bolsonaro também, a gente sabe que ele não é um cristão fervoroso. Foi muito louco isso, porque... Teve recentemente uma turma do TikTok. Teve uma turma lá do TikTok que foi pra lá. Uma turma toda lá, eu acho que foi, como é o nome do menino lá? Guilherme Batista. Foi todo um pessoal pra lá. Aí eu vi que teve uma influenciadora que chegou e disse assim, nossa, Bolsonaro não é convertido. Como é que vocês vão acreditar nele? Enquanto a gente tava lá orando, levantando as mãos e cantando, o Bolsonaro tava lá mexendo no celular, nem aí. Aí eu me lembro que enquanto ela falava isso, embaixo nos comentários, o pessoal falava o seguinte, ok, você não tá errada, ele realmente não é convertido e pode não ser um cristão
assíduo, né? Que exerce, que pratica. Até o próprio linguajar dele indica que não, né? Só que assim, dentro da realidade que a gente tá vivendo hoje, ele é uma das opções mais viáveis dentro das possibilidades. E que venham mais opções além dele. O meu partido, pessoas... por exemplo, tem um pré-candidato, que é o Luiz Felipe Dávila. Aliás, convido vocês a conhecerem, que é quem eu apoio, mais identificado com as minhas ideias, que é um cara que é cientista político, tem experiência em gestão pública, criou um dos institutos de educação mais importantes do Brasil em termos de formação de pessoas voltadas para a gestão pública. É um cara extremamente capacitado. Vai participar dos debates, porque o novo tem direito a ter tempo nos debates. E eu convido vocês a conhecerem. Se você, eu não quero votar no Lula nem no Bolsonaro. Cara, tem o Dávila. No primeiro turno é o voto ideológico, é o voto que você vai votar por convicção. No segundo turno é o voto que você vota por necessidade. Então, não tem problema você não gostar do Bolsonaro também. Ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro. Agora, votar no Lula não dá. É complicado. A gente tem que... a gente não pode querer melhorar a situação do país tomando a mesma atitude que tomamos no passado. Repetir os erros, né? Exatamente. Tipo, já teve a chance, O cara corrompeu o Congresso inteiro, comprando o Congresso pra manter o próprio poder. Você acha que esse cara é confiável? É óbvio que não é confiável. O cara tava preso. É um ex-presidiário. Imagina a imagem no Brasil, no exterior. Um ex-presidiário na presidência de novo. Fala, diretor. Saiu uma notícia dele ameaçando um possível comprador da Petrobras e das estatais aí que estão prestes a ser vendidas, né? Por que será, né? Que então. Tá tão preocupado. Exatamente. Porque a estatal, ela acaba virando uma teta pro político mamar, né? Você coloca indicados lá, você desvia recurso público, e daí você fala, a Petrobras é do povo brasileiro. Eu nunca recebi um centavo da Petrobras. Eu recebi, já que eu já fui investidor da Petrobras, eu fiz algumas aquisições, mas hoje eu já não sou mais investidor da Petrobras, porque a gente tá a qualquer momento aí correndo risco de... então aí eu preferi sair e ficar de fora. Mas o que acontece é que, diante disso, cara, o que aconteceu com essa influenciadora e com relação à influência deles lá nesse dia... O que eu percebi é o seguinte, poxa, qual foi o presidente da República que deu acesso, por exemplo, à voz de cristãos, de pessoas conservadoras que defendem princípios e valores, né? Se ele conseguiu espaço no meio evangélico, é porque existia uma carência do público evangélico para alguém que desse atenção. Exato. A verdade é que os evangélicos sempre foram marginalizados no debate público. Exato. Beleza, você não concorda que boa parte dos evangélicos apoiem ele. Então dê respostas pro público evangélico. Exato. Dê respostas. Cara, sinceramente, eu não passo o pano para ninguém. Quando o Bolsonaro faz coisa errada e toma atitudes equivocadas, principalmente colocar pessoas do centrão e denunciadas por corrupção em posições de poder, eu estive lá para criticar. Sim. Estive lá para criticar. Agora, você não entender por que parte do público evangélico está apoiando o Bolsonaro, é você tapar os olhos para um problema. É um desespero, né? Porque as pessoas falta estão de alternativa. Exato. O que a gente vai fazer? É a nossa melhor opção disponível nesse momento. Eu queria que, por exemplo, o Dávila fosse mais conhecido pelas pessoas e as pessoas percebessem a qualidade dele. Mas, infelizmente, a gente demorou para conseguir construir alternativas, né? E daí o evangélico acaba se vendo numa sinuca de bico. Ele tem medo do Lula ganhar a eleição, porque ele considera o Lula pior, e daí ele acaba apoiando o Bolsonaro. E assim, o pior, eu acho que é aquele que acaba decidindo por nenhum nem outro e fica naquela situação de, vou anular o meu voto. Anular o voto é você simplesmente dizer, eu aceito o que vier. O segundo turno é um voto mais pragmático. É o voto onde a pessoa vai votar no que é menos pior, né? Ela não precisa concordar com quem ela tá votando no segundo turno. No primeiro turno, quando as pessoas me perguntam em quem eu voto, eu falo, voto em quem representa melhor os seus ideais. Exato. É um voto mais idealista, né? Por isso que no primeiro turno eu apoio o candidato do meu partido, que obviamente é mais alinhado com os meus valores. Sim. Por exemplo, o Dávila é o único candidato que fala abertamente que quer privatizar todas as empresas estatais, que ele não acha que o papel do Estado é gerir empresa. O governo Bolsonaro tem alguns membros ali do governo que falam em privatizar uma ou outra empresa, mas não é um discurso tão incisivo. Então, no primeiro turno, que é um voto mais idealista, com quem que eu vou ficar? Vou ficar com o cara que me representa melhor. Aí, no segundo turno, é outra discussão. Aí você vai ser mais pragmático. E no Lula não dá pra votar. É simples. A conta é esquerda, simples. Lula... O Lula tá prometendo retroceder em tudo que a gente conquistou. A gente não pode deixar que isso aconteça. Exato. Iniciei minha vida na política.
organizando manifestações pelo impeachment. Eu jamais, em toda a minha vida, vou apoiar o PT. Jamais. Não tem como, entendeu? É complicado. O papel ridículo do Alckmin, né? Nossa, meu Viva Deus Lula. do céu, cara. Aquilo foi uma coisa louca, porque os dois se gladiavam, de repente os dois estão juntos. Como assim? E o Alckmin tinha um prestígio, assim, pelos paulistas, né? Os paulistas gostavam do Alckmin. dele. Como que ele faz um negócio desse, cara? Tudo por interesse político, de querer ser vice-presidente. Cara, que coisa ridícula, ridícula. E claramente não é uma convicção dele, é aquele discurso forçado. Então, ficou meio feio, assim, o negócio. Ficou uma coisa, tipo, como se estivesse lendo um roteiro decorado e tá empurrado, né? As palavras presas, eles não conseguiam ter aquela intimidade, aquele meio tapinha nas costas um do outro, assim. Até o Lula com o cara achando estranha a situação, né? Porque, cara, o Alckmin apoiou o impeachment, agora o Lula tá mentindo que ele não apoiou, ele apoiou o impeachment. É complicado. Vamos lá, eu tenho uma pergunta final aqui pra você, que eu acho que vem a calhar. O que o reino de Deus ganha com você estando aí como deputado, que é o que você tem se colocado à disposição da população e da sociedade como pré-candidato? Desculpa. Atualmente, eu sou pré-candidato, né? Então, se eu falo qualquer outra coisa, eu posso até receber uma multa. Pronto. Então, eu sou pré-candidato a deputado estadual e eu estou atuando na política e me envolvendo porque eu comecei a perceber que algumas coisas estavam muito distorcidas. Eu achava um absurdo o ministro do Supremo Tribunal Federal tá comendo lagosta enquanto as pessoas estão passando fome. Eu achava um absurdo as pessoas estarem morrendo nas filas dos hospitais enquanto a elite do funcionalismo público gozava de diversos privilégios. Eu sempre achei isso um absurdo. E essas minhas indignações fizeram com que eu resolvesse arregaçar as mangas e me envolver na política. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos buscar justiça, principalmente o agente público. E é injusto a elite do funcionalismo público, os juízes, os privilegiados receberem tanto às custas da população, enquanto a população passa a necessidade e os problemas não são resolvidos. E eu, como cristão, eu pretendo atuar na política para resolver os problemas. Entendeu? É o que eu falei para você da bancada evangélica. A bancada evangélica, ela tem uma deficiência em resolver problemas. Nós temos quase metade da população que não tem saneamento básico. E o que nós estamos fazendo para resolver esse problema? O que nós estamos fazendo para tornar nossa economia mais livre? Para reduzir o tamanho do Estado, reduzir os impostos e permitir que o pequeno empreendedor, o dono de padaria, o dono de mercearia, consiga crescer na vida dele. O melhor programa social que a gente pode trazer é o emprego. É a geração de renda, é permitir que os empresários tenham liberdade, que tenham menos burocracia. O Brasil ele tem a legislação tributária mais complexa do mundo. Como que um país que tem subdesenvolvido, que está em desenvolvimento, pode ter uma legislação tributária tão complexa? Como que um país que está em desenvolvimento pode ter tanto imposto? O Brasil é um dos países que pagam mais... O brasileiro é um dos povos que paga mais imposto no mundo. E é um país que precisava cobrar muito menos imposto para que as pessoas tivessem mais dinheiro nas próprias mãos e pudessem buscar tomar as próprias decisões, buscar progredir na vida. Então eu acho que a minha luta é ao contrário do que a maioria dos políticos fazem. A maioria dos políticos querem ensinar para as pessoas que elas têm que ser dependentes do Estado. Que somente o Estado pode resolver o problema delas. Eu vou lutar para defender que o Estado pare de se intrometer na vida das pessoas e que as pessoas tenham autonomia sobre o próprio dinheiro e sobre as próprias escolhas. Dessa forma, elas, por conta própria, vão conseguir progredir. Elas, por conta própria, vão conseguir crescer na vida. E esse é o melhor programa social. É você dar igualdade de oportunidades e tirar o peso do Estado de cima das pessoas para que elas possam progredir por conta própria. Porque isso gera uma independência das pessoas. A independência. A gente acaba criando com o Estado assistencialista uma cultura de dependência. Você ensina a pessoa desde pequena que tudo que ela precisar o Estado vai dar. E não deve ser assim, porque se o Estado tá dando, ele tá tirando com a outra mão. Ele tá tirando através dos impostos. E boa parte do recurso que ele tá tirando através dos impostos tá indo para enriquecer político pilantra. Tá indo para enriquecer petista que tá roubando de empresa estatal. É isso que acontece. É isso que acontece na prática. Essa destinação de emendas. O Rory denunciou um esquema de emendas em São Paulo. O cara propôs para ele, o ex-vereador, você vai destinar o dinheiro para uma instituição, para um evento de cultura, que não pode ser precificado, você não tem como saber qual é o valor de um artista, e 30%, 40% vai voltar para você por fora.
O Holliday, se ele tivesse aceitado essa proposta, ele ia enriquecer aí, em 4 anos de mandato, uns 5 milhões de reais, 6 milhões de reais. Ele abriu mão. Ele abriu mão e denunciou esse esquema, ajudou a gravar esse esquema e colocar tudo às claras, mostrar o que acontece. Se um cara teve coragem de oferecer pro Holliday, que é um cara que sempre combateu a corrupção, uma proposta dessa, você imagina o quanto de político não tá roubando os cofres públicos e a gente não sabe. O quanto a injustiça tem prevalecido no nosso país, inclusive no meio de evangélicos. A minha luta vai ser pela justiça. A minha luta vai ser pela justiça, doa quem doer. Então, os corruptos, os ladrões, aqueles que desrespeitam a população, aqueles que saqueiam os cofres públicos, eles que se escondam nos buracos dele, porque a minha luta vai ser pra caçar eles e fazer justiça. O homem tá nervoso, pessoal. Vocês estão vendo que o homem tá nervoso aí. Maravilha, top. Lucas, uma pergunta final. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas a respeito daquilo que arde no seu coração sobre o reino de Deus, sobre o seu propósito aqui nessa terra, com aquilo que você acredita que Deus te escolheu para fazer e ser? Eu acho que a mensagem que eu deixo aqui como mensagem final, primeiro, agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui conversando. A gente que agradece. E conversando com o seu público. E gostaria de dizer que se você quer mudar o mundo, melhorar o mundo de alguma forma, pare de olhar para o próprio umbigo. Seja no meio empresarial, seja no meio da religião, no meio das relações dentro das igrejas, seja no meio da política. A forma da gente transformar o mundo é começar a se preocupar com os problemas dos outros. Então, o empresário, ele tem que se preocupar quais são as demandas que eu tenho que satisfazer da sociedade. Assim como um político, ele tem que se preocupar quais os problemas que as pessoas estão enfrentando que eu tenho que resolver. E assim como um pastor, ele tem que se preocupar em resolver o maior problema de todos, que é a falta de Jesus Cristo na vida das pessoas. É isso aí, pessoal. Esse foi Lucas Pavanato. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação, obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui com a gente e abrir o seu coração e trazer tudo aquilo que você trouxe. É muito bom saber que existem pessoas do âmbito cristão que estão levando a palavra de Deus e também a sua vida, né, como doação. A entrega que você realiza aí com relação ao trabalho que você exerce é muito bonita. E eu torço para que Deus possa te usar e você possa cumprir esse papel tão importante na sociedade, que é ter políticos sérios, que tenham princípios e valores e que estão lá à disposição da sociedade para servir ao povo, conforme você mesmo falou. Porque, como eu disse, né? Se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Então, obrigado por ter se colocado aí à disposição. Eu acompanho aí o Lucas Pavanato nas redes sociais. Como eles te encontram lá nas redes sociais, Lucas? Lucas Pavanato, todas as redes sociais são iguais, então você digita lá Lucas Pavanato na abinha de pesquisa no Instagram, você vai me encontrar. E se você quiser ajudar a minha pré-campanha, você gostou do meu discurso, pensa parecido comigo, apoia.org/Pavanato, você vai conseguir me ajudar. Qualquer trocado tá ajudando, porque eu não pretendo usar um centavo de recurso público para ganhar a confiança das pessoas. Isso é um trabalho árduo e um trabalho onde realmente tem que ter pulso para poder segurar, porque da onde é que vai tirar todo esse dinheiro aí para poder trabalhar, não é? Eu preciso de vocês. Ajuda o homem aí. Então você me encontra em Douglas Brasil ID no Instagram e você encontra também aqui no YouTube podcast Espiritualmente, Douglas Brasil. Vem aqui embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, aciona o sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que a gente for colocar aqui. Deixa o seu like, deixa uma curtida e encaminha esse podcast para mais pessoas, porque, como você viu, esse podcast vai ajudar muita gente a ter clareza sobre aquilo que precisa ser feito e sobre como elas devem agir para esse ano de 2022, que nós temos eleição também e nós vamos estabelecer essas lideranças políticas para a nossa sociedade. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de colocar pessoas que vão representar o reino de Deus e que vão levar a fé, que vão levar os princípios bíblicos e que também vão levar a sério aí esse compromisso que é tão importante para nós aí na sociedade. Que Deus abençoe todos vocês. A gente se vê no próximo podcast. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.